Olá pessoal, bom dia. Hoje é sabadão, tá? Programa Fala Comigo, com Sueli Freitas. Hoje com a presença das advogadas Marcela Fust e Rafaela Cortez. E com vocês, elas, né? Ao vivo. Bom dia. Bom dia, muito bom dia para vocês. Vamos iniciar agora. Fala Comigo com Sueli Freitas. Bom dia a todos vocês ouvintes aí da Rádio Alternativa FM. Aqui é Andrezão, no programa Fala Comigo com Sueli Freitas. Sejam bem-vindos, hoje é sabadão. Hoje com a presença com as advogadas Rafaela Cortez e Marcela Fust. Então, com vocês, Fala Comigo com Sueli Freitas. Bom dia, gente. Obrigada por estar conosco neste sábado. Hoje eu estou com a presença muito querida aqui da doutora Marcela Fust e da doutora Rafaela Cortez. É com imenso prazer que a gente recebe vocês aqui, viu, meninas? E Rafaela, fala pra gente aí um pouco mais da sua trajetória. Rafaela sou eu, então mas acho que Eu eu vou falar com a Marcela, então eu vou deixar ela se apresentar primeiro. Não, pode ser você. Pode falar, então, tá Rafaela. bom, eu me chamo Rafaela Cortez, sou advogada há 5 anos, militando na área de direito sucessório, né? Eu trabalho com herança, planejamento sucessório, essa questão de inventário e tudo mais. Sou mãe também, esposa, sou secretária-geral ali na Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF, onde a gente faz um trabalho muito bacana, auxiliando mesmo a sociedade por meio de uma advocacia mais profissionalizada. A gente atua muito em parceria ali e atuando no sentido de ajudar o advogado a se cuidar e a se desenvolver cada vez mais. Nessa comissão, a nossa presidente é a doutora Marcela Fust, que vai se apresentar agora, e eu queria só agradecer mesmo a oportunidade que vocês estão nos dando aqui, essa visibilidade, sobre esse assunto tão importante que é o empoderamento feminino mesmo, né? Então, agradeço todo mundo que está aí ouvindo a gente, e vamos fazer um programa lindo hoje. Fiquem com a gente aqui que vai ter coisas e informações imperdíveis. Ah, que bom, bacana. Agora, a doutora Marcela Fust. Por favor, doutora, se apresente. Bom dia, Sueli. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Rafa. Olha, muito obrigada pelo convite. Esse vai ser um programa lindo e um programa, olha, fiquem aí essas 2 horinhas com a gente, porque vai ter muita informação, vai ter muito direito. Eu sou Marcela Furtz, eu sou advogada, especialista em direito de família, atuo nas causas que envolvam toda a questão familiar, de filhos, separação. Sou conselheira da OAB-DF, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF. Também sou conselheira fiscal da Associação Brasileira de Mulheres em Carreiras Jurídicas, aqui do Distrito Federal, membro do IADF, Instituto dos Advogados do Distrito Federal, membro também do IBDFAN-DF, Instituto Brasileiro de Direito de Família, daqui do Distrito Federal. Então, assim, eu procuro desenvolver muito a minha carreira voltada nessa humanização mesmo, como a doutora Rafaela falou, do trabalho da nossa comissão na OAB, voltada mesmo para entender as partes, entender o público, entender quem a gente está atendendo, para a gente poder trazer algo bom para eles. E outra coisa também, eu gosto de desenvolver a minha carreira voltada muito para essa questão da mulher, do nosso papel dentro da advocacia, do trabalho, e a gente vai falar muito sobre isso hoje, então contem com a gente. Ah, que coisa boa, maravilha, né? Ter 2 doutoras tão experientes aqui. E vamos lá, gente. Doutora Rafaela, me fale assim do papel da mulher dentro da advocacia. Como que é isso, né? Então, Sueli, eu acho que o papel da mulher na advocacia é tão fundamental que recentemente, né, no final do ano, a gente conseguiu aí ser instituído o Dia da Mulher Advogada. E por que isso foi tão importante? Porque hoje as advogadas, né, as mulheres, representam mais de 50% da advocacia. Entretanto, a gente ainda tem dificuldade de ver mulheres em cargos de liderança. A gente percebe essa disparidade ainda em relação aos homens, principalmente em relação aos cargos mais elevados ali, que realmente traz essa representatividade para a profissão.
não à toa muitas pessoas ainda acreditam que a advocacia é uma profissão muito masculina. E qual que é o papel da mulher dentro da advocacia no cenário atual? A gente está trazendo um olhar humanizado, mais acolhedor para o direito, mais acolhedor para o sistema judiciário como um todo. Então, quanto mais mulheres a gente vê atuando na advocacia, mais a gente enxerga também decisões mais humanizadas, mais coerentes com a realidade das partes, com a realidade daquele fato ali. A gente vê menos litigância também, porque as mulheres elas têm essa... É quase que inerente, né, da mulher, essa disponibilidade à pacificação mesmo. Então, o papel da mulher na advocacia hoje é fundamental para a garantia de direitos, para a garantia de convivência, por exemplo, familiar, para a garantia de decisões e de representações mais equânimes mesmo, mais acolhedoras para todo mundo. Então, todo mundo está ganhando muito com a mulher na advocacia. Você acha que aumentou um pouco mais o número de advogadas? Sim, as estatísticas demonstram, a gente é quase 56% da advocacia. Então, a gente já superou o número de homens em número de advogados, né? O que a gente ainda precisa melhorar, e a advocacia aqui, a OAB aqui do DF, ela assim, precursora nisso, que é a paridade em relação aos cargos. A OAB do DF foi a primeira a ter paridade em relação ao número de mulheres nas lideranças, o que somente, né, foi colocado aí no restante do país depois de uma votação, teve que ter uma instituição de lei, enfim. Então, aqui no DF a gente é muito feliz, o presidente Délio dá realmente muito protagonismo para as mulheres. A gente tem uma co-presidente maravilhosa, que é a doutora Lenda Tariani, que está sempre atuando, e principalmente o que eu acho mais lindo na atuação da doutora Lenda é que ela traz a Maia, a filhinha dela, desde o ventre, né, para essa liderança também. Então é muito bom quando a gente vê mulheres podendo caminhar com seus filhos. Outro dia ela deu uma palavra falando sobre tirar os nossos filhos da invisibilidade. Isso me tocou muito e eu chorei nesse dia que ela falou isso, que foi justamente nessa cerimônia de homenagem da instituição do Dia da Mulher Advogada. Por quê? Porque eu me formei e logo engravidei. Então, quando eu peguei meu AB, eu estava grávida. E aí eu comecei muito insegura, né, fazendo todos os cursos que aparecia na ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que tem cursos incríveis e ajuda muito a gente. E eu ia para os seminários, tudo que aparecia na OAB, eu ia com a minha filhinha amamentando ela. Então, assim, eu me sentava lá atrás, ficava com vergonha, tentava sempre fazer ela não chorar no meio das pessoas, porque eu ficava com medo, né, com vergonha, ficava insegura com os olhares das pessoas. E quando eu vejo hoje a Lenda com a Maia no colo, durante uma apresentação, durante uma homenagem, ali no palco, que força que dá, né? Então, quando eu tiver o meu segundo filho, eu vou estar muito mais segura e feliz de estar com ele ali também nos corredores da OAB e praticando a minha advocacia como mãe. Porque a gente não precisa fingir que não tem filhos, porque a sociedade cobra que a gente seja mãe perfeita também. Cobra que a gente seja uma profissional perfeita, mas é como se você não pudesse andar com os dois ao mesmo tempo, né? Se você é uma profissional, você tem que esconder seu filho. Se você é uma mãe, você tem que esconder sua profissão, é mais ou menos isso. Então, acho que é isso. Assim, acho que a representatividade que a gente tem hoje nesse cenário, sobre essa importância, a gente pode pensar muito nessa questão da Lenda mesmo, assim, que está trazendo a Maia, e eu acho que isso é muito importante mesmo para que ele fortaleça a gente nesse momento. Que bom saber dessa informação, né? A mulher se sente acolhida, né? Que ótimo, doutora Marcela. Sueli, a mulher ela se sente mais bem-vinda, vamos assim dizer, né? A Rafaela falou de um ponto muito interessante, que ela tinha medo que a filha incomodasse, que a filha interrompesse. E, na verdade, a gente mostra hoje que, assim, um choro de uma criança normal, a presença de uma criança normal em todos os espaços. Então, assim, por que é muito importante a mulher na advocacia? Como a Rafaela falou, o nosso presidente Délio, ele faz assim um papel incrível de dar realmente voz, visibilidade para todas as mulheres. Essa questão da paridade é importante. Dentro do nosso conselho pleno, nós temos 50% de homens, 50% de mulheres. Eu digo que a nossa diretoria ela é toda composta de mulher dentro da nossa comissão de direito sistêmico. Nós somos 4 mulheres. E quantos homens? Olha, de membros, nós só temos 2 homens. Eu acredito que também é muito porque é uma pauta ainda que os homens acham que não devem se envolver.
quando a gente fala sobre essa humanização do judiciário, um comportamento menos litigioso, uma comunicação, uma visão do litígio mais ampliado, muitas vezes, infelizmente, os homens acham que isso é, abre aspas, algo sensível que não toca a eles, entre aspas, é coisa de mulher, né? Então ainda tem muito disso, desse preconceito. Mas é bom que a gente tem, assim, homens sensíveis, os 2 homens sensíveis da nossa comissão, nós fazemos um trabalho muito importante voltado para isso. E assim, Sueli, eu fui mãe aos 16 anos. Eu engravidei aos 15, fui mãe aos 16. Bem novinha. Muito nova. Então, realmente, eu achei que eu sequer faria uma faculdade. Na verdade, acabei tendo uma oportunidade, tive uma bolsa parcial de estudos e isso fez eu conseguir realizar um sonho de fazer a minha advocacia. Então, eu como conselheira participo de muitas entregas de carteira para os novos e novas advogadas. E uma vez eu escutei uma jovem falando assim sobre realização de sonhos e desistências quando a gente é barrado de alguma forma, quando a gente não se sente pertencente. E a jovem advogada ali, ela falou assim que quando ela era pequena, ela tinha que fazer o dever de casa, ela se irritou, rasgou aquele dever de casa e com isso depois veio alguém, deu apoio para ela e falou, olha, esse dever de casa é importante. E eu, nesse mesmo dia, eu dei uma palavra, eu falei assim, como é importante a gente refletir sobre esse rasgar os nossos problemas, né? Porque eu conto a minha história que eu não larguei a escola. Eu tive a minha filha no 2º ano do ensino médio. E o meu, então, namorado, que hoje é meu marido, pai da minha filha, ele levava todos os dias o dever de casa para eu poder fazer. Então, todos os dias eu amamentando, com ela acordada de madrugada, eu ainda realizava meu dever de casa cansada. Você imagina se eu tivesse rasgado aquele dever de casa e desistido e falado, não quero mais, eu não estaria aqui hoje. Então, a gente tem que falar para as mulheres sobre isso, superação, que a gente consegue, não é fácil. Exatamente. Existem várias formas, é claro, assim, tem aquelas pessoas que elas têm maiores facilidades, tem as outras pessoas que têm menos facilidades, eu sei, e é tudo luta. Eu costumo dizer assim, que pra mim nunca nada veio fácil. Então, quando vem uma coisa fácil, eu já desconfio. Eu falo, peraí, o que é isso? Então, até o nosso papel enquanto mulher na advocacia é importante porque, Sueli, há pouco tempo atrás, a gente for ver, assim, há alguns anos atrás, a mulher ela não podia trabalhar. O homem tinha que dar autorização. Verdade. A mulher, quando ela não era casada, ela era propriedade do pai. Então ela se casava, se tornava propriedade do marido e ela pedia uma autorização para esse marido para poder trabalhar. Então veja como tudo se evoluiu tanto, né, a ponto de que hoje a mulher está no mercado de trabalho em todas as áreas. Ela pode ser o que ela quiser. É praticamente aquela frase real. Ela pode ser o que ela quiser. E nós somos, sim, mais de 50% da advocacia. Nós somos o maior número de mulheres e a gente precisa estar nesses espaços realmente de liderança para poder tomar decisões mais humanizadas, como a Rafaela falou, umas decisões mais voltadas, por exemplo, tem um banheiro com trocador de fralda, né? É o mínimo, mas tem lugares que não tem, porque eram tantos homens que estavam no espaço de liderança, que pensavam o seguinte, eu não preciso de trazer os meus filhos, por quê? Porque tem uma mulher em casa cuidando do meu filho, então eu não preciso de trocar a fralda do meu filho dentro da OAB, por exemplo. Então veja como são pequenos detalhes. A gente sempre conta a nossa ministra, salvo engano, acho que foi agora eu não estou lembrada qual foi a ministra do STF, que conta que quando ela chegou no STF não tinha banheiro feminino. Exatamente. Não tinha banheiro feminino. Imagina isso. Como que não existe banheiro feminino? Olha. Não é? Então ela entrou lá e aí foi instituir o banheiro feminino. Então veja como a importância da mulher estar em espaços para pensamentos muitas vezes lógicos. Mas a gente fala assim que até o óbvio precisa de ser dito. Né, Sueli? Verdade. Então eu digo assim, a Rafa falou um pouco da história dela, eu estou falando um pouco da minha, porque eu acho que a gente tem que ser inspiração, Sim, sabe? claro. E falar para todas as mulheres que assim, enfrenta todas as dificuldades que seja, quando você sonha, você luta, a gente sabe que não é fácil, porque muitas vezes as pessoas falam assim, então é só lutar e as coisas vão acontecer. Não, infelizmente, a verdade é que assim, você luta e demora.
Mas eu acho que se a gente não desiste, se a gente realmente vê, tem um foco nisso, a gente acaba conquistando. E eu digo que, imagina, eu não estaria aqui hoje, e hoje eu estou no espaço de liderança, eu sou uma conselheira, e dentro, como conselheira na OAB, a gente toma decisões como, por exemplo, de orçamento dentro da OAB, inclusive decisões da Caixa de Assistência. Nós também julgamos processos de outros advogados que infringem questões éticas, sabe? Então, assim, eu acredito que eu trabalho muito também voltada para essa visão da sociedade para a advocacia, que é muito importante. A sociedade tem que ver a advocacia como algo de confiança. Então, se algum advogado, muitas vezes, infelizmente, rouba um dinheiro, ou então fala que vai entrar com uma ação e não entra, é uma questão ética muito grave que a gente tem que julgar e a gente tem que mostrar que não é assim. Por quê? Porque toda advocacia precisa se fortalecer para mostrar o quanto somos éticos e como que a sociedade precisa da gente. Porque já diz a Constituição que nós somos essenciais da administração da justiça, né? Exatamente. Olha que maravilha. Isso aí serve de incentivo para algumas mulheres que querem fazer direito, que querem seguir, né, nessa carreira, e estão tendo dificuldades, né? São 2 exemplos aqui de luta, persistência, porque tem que persistir também, e com certeza vai conseguir. Meninas, uma dúvida que eu tenho, eu acho que muitas pessoas têm, a acessibilidade de pessoas cadeirantes, como é que é? Como é que está sendo isso hoje? Principalmente mulheres cadeirantes, como é que está tendo acesso a alguns órgãos, a alguns estabelecimentos? Está tendo uma boa resposta a isso? Porque eu vejo alguns movimentos, mas assim, eu não tenho acompanhado como tem sido a resposta. Vocês, como advogadas, vocês têm visto respostas positivas para as pessoas com problemas, né, de acessibilidade? A gente vê, sim, inclusive na OAB a gente já teve instalação de rampas, a gente já teve várias modificações, né, o banheiro e tudo mais. A gente tem uma comissão muito atuante da pessoa com deficiência que faz vistorias no prédio da OAB e também em outros órgãos, mas daí a Marcela vai poder falar melhor, porque ela atua muito, assim, de forma muito parceira mesmo com essa comissão da pessoa com deficiência. A gente tem também a doutora Kelly, que é da nossa Comissão de Direito Sistêmico, que trabalha na APAI. Então, assim, elas desenvolvem um trabalho incrível com esse público, e aí ela vai poder falar melhor sobre isso. Então, foi uma dúvida que me surgiu aqui, porque a mulher também, né, que quer conseguir seguir a carreira de advogada, mas de repente é uma pessoa cadeirante ou com alguma outra patologia, como é a resposta disso? Isso, Eli, a sua pergunta é maravilhosa, porque tem tudo a ver. Como que você vai atuar e ter entrar dentro de um espaço e você não tem sequer o mínimo que é acessibilidade, no caso de... Aí tem as mulheres cadeirantes, também as pessoas com deficiência visual. Exatamente. Né? Olha, a nossa OAB, na última gestão, fez um trabalho lindo, excelente, por meio da Comissão, realmente, de Defesa da Pessoa com Deficiência. Colocou rampa, colocou luzes para também aquelas pessoas que têm baixa visão. Né? Então, assim, a acessibilidade dentro da OAB está maravilhosa. E eles cuidam muito porque... Aí, a mulher advogada, com deficiência visual, ou então até cadeirante, aí ela enfrenta certas dificuldades dentro dos fóruns, né? Assim, a maioria dos fóruns no Distrito Federal, eles têm certa acessibilidade de rampas, realmente, rampas, elevadores. Mas, por exemplo, nós não temos muita questão do braille para as pessoas com deficiência visual. Nós não temos intérpretes de libras para as pessoas com deficiência auditiva. Então, assim, esse é um ponto muito importante, que a Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência fique em cima para que a mulher advogada com as suas deficiências, ela consiga ter essa acessibilidade exatamente para poder atuar corretamente. Então, a gente fica sempre, faz aquela vistoria, vê se tem muitas vezes um balcão rebaixado, né, um pouco mais baixo, para ter aquele atendimento, para que não haja, de certa forma, uma humilhação. Né? Porque assim, a falta de acessibilidade acaba gerando uma humilhação da pessoa não ser atendida no mesmo patamar das outras. Muitas vezes a pessoa tem que dar uma volta que a outra não teria que dar, a pessoa sem deficiência não teria que dar, ou então precisa de... a audiência é adiada porque tem que esperar um intérprete de Libras chegar porque tem à disposição ou não tem, né? Então, assim, falar de acessibilidade é falar de oportunidades. Então, assim, a nossa OAB, a nossa casa é acessível e a gente fica de olho em cima
cima também para que todo o sistema judiciário seja também eficiente para a mulher advogada com deficiência. E só para acrescentar, é muito importante a gente falar também da deficiência invisível, né? Tem pessoas que têm algum nível de deficiência, mas que quando você olha para ela, você não imagina, você não enxerga aquilo. E elas enfrentam muita dificuldade. Por isso agora a gente está vendo mais o uso do cordãozinho, né? Tem o cordão do girassol, que é justamente para essa questão da deficiência invisível. Tem o cordão que parece aquele brinquedinho de encaixar, gente, esqueci o nome. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça, que é da pessoa com Colorido, né? autismo. Tudo colorido. Porque é importante a gente pensar também nessas pessoas. A gente tem uma colega, né, a doutora Marisa, que tem esclerose múltipla, num nível bem difícil, né, para ela. Então, às vezes ela precisa, por exemplo, de prioridade na fila ali para sustentação oral, para audiência, coisas assim, que nem sempre tem a atenção porque ela não aparenta ter nenhum tipo de deficiência. Então, o pessoal da Comissão da Defesa da Pessoa com Deficiência também está trabalhando muito nesse sentido de dar visibilidade para a deficiência invisível, porque eles sofrem muito, talvez até mais com essa situação, porque aquela pessoa que está na fila ali preferencial e os outros vão brigar com ela porque ela está na fila preferencial achando que ela está se aproveitando, mas na verdade ela tem uma deficiência. Então isso é muito importante também de ter uma atenção tanto da advocacia quanto de todos os órgãos públicos para que possa ter inclusão dessas pessoas também. Eu acho extremamente importante, né, gente? Ótimo, excelente explicação. E me fala do papel da mulher na família, meninas. Como é que está assim, esse papel da mulher dentro da família? Sueli, essa é a pergunta do dia. Essa é a pergunta do dia, elas vão explicar muito bem. Essa é a pergunta do dia, de um sábado de carnaval, Exatamente. de manhã. Vamos falar sobre isso, E né? reflete em tudo, né? Essa Reflete pergunta em reflete tudo. em todas as áreas, no profissional, na saúde Exatamente. mental, física, em tudo. Sueli, porque assim, como eu falei até anteriormente, para você ver, antigamente a mulher, na verdade, dentro da família, ela sempre teve esse papel de cuidadora. Ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da sogra, do sogro, do cunhado. Adoeceu, quem vai cuidar é a mulher, né? A verdade é essa. Ela não tinha esse direito de ter outro papel que não fosse dentro da família, na verdade. Então isso, ao longo dos anos, foi mudando, foi se evoluindo. Hoje a gente tem uma situação assim, completamente diferente, evoluída em termos de direito, de garantias e de possibilidades. Mas fato é que ainda existem muitos preconceitos. Por quê? A gente ainda tem sim um grande número de mulheres que simplesmente tem só o seu papel dentro da família, de cuidadoras dos filhos, da sogra, do marido, e enfim. E com isso, o que acontece? O tempo passa, pode acontecer um divórcio. A maioria dos casamentos, Sueli, no Brasil, eles vão pelo regime de comunhão parcial de bens, que é aquele dito normal, entre aspas, porque você não precisa de fazer nenhum pacto oficial, você chega no cartório e fala, eu quero me casar. Se você não escolhe nenhum outro regime, é esse. E o que é esse regime? É quando tudo que é adquirido durante esse casamento vai ser partilhado ao final em meio a meio. Tudo que foi adquirido onerosamente, ou seja, uma casa, um apartamento, uma dívida também vai ser partilhada. Uma dúvida, assim, que às vezes algumas pessoas, ouvintes ou as pessoas que estão assistindo, possam ter. O que veio antes disso não entra. Exatamente. Nesse regime não entra. A comunhão parcial não entra. Aí eu quero que vocês expliquem direitinho cada regime, porque tem algumas pessoas que têm dúvidas. Isso, né? Porque aí depois, quando vai separar, começa, mas a gente casou nesse regime, mas eu tenho direito, às vezes a pessoa não tem, ou acha que não tem e tem. Explica direitinho. E até para casa é bom essa pessoa ter essa informação para que poder. Excelente. Se chega a pessoa falando assim, vamos casar nesse regime, aí a mulher muitas vezes, eu não sei o que é isso, mas vamos então. Tá apaixonada a casa, Exatamente. Inclusive, só para fazer um parêntese aqui, tem crescido muito, né, a procura pelo planejamento matrimonial, que é justamente a busca por um advogado antes de casar para você poder escolher o regime de bens mais adequado com os seus sonhos, né, com a expectativa do casal ali para o futuro. Isso é muito importante, evita muita discussão, muito problema, porque quando a gente faz o planejamento matrimonial, a gente vai pensar no regime de bens, a gente vai pensar no cuidado dos filhos, a gente vai pensar no cuidado com a casa, na aquisição de propriedades. Então, assim,
é você entrar no jogo sabendo todas as regras. Não vai ter surpresa, entendeu? Não vai ter ali você já com as cartas na mesa. Não, tem uma regra diferente. Não existe isso quando você faz o planejamento matrimonial, então é muito importante. Esse planejamento é feito no namoro? Tem algum contrato no namoro, gente? Porque às vezes você está namorando há 2, 3, 4, 7 anos, mas ali, aí quando separa, termina o namoro, olha, mas assim, a gente comprou uma bicicleta, digamos, né? Ou compramos uma moto juntos. E aí, como é que uma fica? situação sensível essa, porque justamente, principalmente no Brasil, né, gente, que a gente vai vivendo, a gente vai juntando as escolas, a gente vai, muito comum, um dia né? dorme aqui, outro dia dorme na casa do outro. Então tem muita gente que já tem características de uma união estável e acha que está vivendo um namoro. E se você está vivendo um namoro que pode ser caracterizado como uma união estável, você vai estar no regime da comunhão parcial de bens. Então vai ter que dividir tudo. Existe hoje em dia, sim, esse contrato que a gente chama de contrato de namoro, que é justamente para falar, olha, a gente está só namorando, não temos intenção de casar, não queremos constituir família, é só um namoro mesmo. Porque, às vezes, a pessoa mora na mesma casa, mas ela não tem intenção de constituir uma família, de gerar realmente ali, de fato, um casamento. Tem pessoas que dividem o mesmo teto, que têm um relacionamento, mas elas vivem como se namoradas fossem, não fosse um casal. Então, esse contrato de namoro ajuda muito. E é claro que a gente não pode usar nenhum tipo de instrumento como burla, né, para simulação ou para fraudar ninguém. Então, se ali, no meio do caminho, esse contrato de namoro, era um contrato de namoro, era um namoro, você fez um contrato de namoro, só que do meio para o fim foi virando uma união estável mesmo. Então, vai ser analisado no caso concreto e se for identificadas as características da união estável, vai sim ser reconhecida a união estável com comunhão parcial de bens. Gente, olha só, outra dúvida muito, acho que pertinente. Você está namorando com uma pessoa e ali vocês compram um cachorrinho. E tem um cachorrinho, cada um está morando na sua casa, às vezes compartilha, um dia fica aqui, uma semana, outra semana vai lá na casa do namorado, no meu caso, a namorada. Como é que fica quando separa? Porque eu vi um caso recente que aconteceu, até conheço as partes, uma das partes. Como é que fica essa questão? Aí você fala, olha, entra na justiça para falar, ó, esse cachorrinho fica com uma pessoa, comigo, e você vai visitar. Como é que fica, gente? O ideal é procurar um advogado humanizado, entendeu? Porque que vai isso tentar. É comum, muito gente, comum. acontecer. Teve um fato recente. E tem muitas situações que o próprio advogado, ele consegue, com técnicas de negociação, a gente tem que estudar para além do direito. A gente estuda técnicas de negociação, a gente estuda pensamento sistêmico, várias outras coisas, várias abordagens, para que a gente consiga, muitas vezes, chegar numa solução sem precisar do judiciário. Às vezes as partes estão prontas para fazer uma negociação ali, para fazer um acordo e ficar tudo bem. Já tem sido reconhecido muitos direitos dos pets, tá? Mas aí sobre isso, certamente a Marcela vai poder falar melhor, porque ela é mãe de pet, ela ama pet. Então, eu não tenho cachorro ainda, né? Eu estudo muito o direito do pet no planejamento sucessório, que aí depois eu posso fazer um complemento. Mas sobre isso, a Marcela vai poder falar melhor. Ótimo. Mas aí talvez seja melhor a gente já voltar para os regimes de bens, explicar direitinho, isso. que aí faz Isso um foi caminho. só... Mas pode deixar que eu vou fazer agora uma linha pra gente abordar tudo. Porque essa questão do pet é muito importante, Sueli, porque a verdade é que assim, a sociedade mudou. Então muita gente hoje, assim, antigamente nossas avós tinham 15 filhos, depois 10 filhos, depois 8 filhos, depois 5 filhos, chegou a um filho, tem gente que nem filho quer ter. Então muitas vezes eles usam realmente dos animais de estimação como se filho fossem, né? Então esse é um ponto muito importante. E aí olha só, eu quero desenhar um cenário para vocês. Que interessante. Como você bem colocou, o contrato de namoro é muito importante. Exatamente para quê? Para que depois não diga que houve uma união estável que eles não queriam, né? Sim. Porque também a união estável é uma relação pública, notória, com o intuito de constituir família. Mas vamos lá, Sueli. Aí eles adquiriram um cachorro junto. Aí eu gosto sempre de me consertar, porque eu sou contra comprar cachorros, eu sou da adoção. eu sou a favor da adoção de animais. Então adotaram um bichinho juntos. O que é esse bichinho para eles, né? É como se fosse um filho. Então isso é uma forma de que eles tinham o intuito de constituir família, né? Olha só a questão. Então a gente tem que ver se muitas vezes o contrato de namoro também ele é para definir, olha, e o que nós adquirirmos ou fizermos algo juntos é apenas algo para comprovar que nós temos um namoro qualificado. Não é um namoro simples, é um namoro qualificado. A gente mora junto. E outra orientação
muito importante. Estamos namorando, temos um contrato de namoro, ou seja, não queremos reconhecer uma união estável depois, vamos comprar um imóvel juntos. Mas nós não somos casados. Como que a gente faz isso? Porque vai ficar só no nome de um, mas os dois vão pagar? Não, coloca no nome dos dois, porque o que é isso? Isso é um condomínio. Não precisa, são duas pessoas adultas, capazes, que podem adquirir um bem juntos, entendeu? Não precisa de colocar que casado com, vive em relação com, união estável, não. Porque aí, ao final, são duas pessoas que vão dividir aquele bem, porque elas têm um condomínio. Agora, vamos falar dentro do casamento dos regimes. Por quê? O regime comum, como eu falei, que geralmente ocorre que quando você chega no cartório e fala, não, eu quero casar. Tem algum regime que você quer escolher? Não, normal. Então é o regime comum, regime de comunhão parcial de bens. Tudo que é adquirido onerosamente vai ser partilhado durante o casamento. O que é antes, não entra. E o que vem depois dessa separação também não entra. É o que é adquirido durante aquela união. Mas separação de corpos ou a separação no papel não entra? Porque às vezes a pessoa separou de corpos, mas aí depois ela alega que não estava lá e aí começa aquela confusão. Essa sua pergunta é excelente, porque recentemente já foi declarado que não existe mais separação. Mas isso é de maneira judicial, mas a gente sabe que na prática é outra coisa. Quando as pessoas elas se separam de corpos, a gente também tem que, de certa forma, é um termo, né? Ou seja, um tempo em que diz, olha, se ele adquirir, a gente é casado, Sueli, vamos assim dizer, a gente se separa de corpos porque a gente ainda está vendo a questão do divórcio, não sabe, tá assim. Aí você adquire um empréstimo no valor altíssimo. Eu não concordei. Eu vou ter que arcar com metade desse empréstimo? Né? Não. Então você tem que comprovar que vocês estavam separados para dizer que, olha, naquele tempo eu não concordei, não houve uma concordância tácita, nós estávamos separados, então aquele empréstimo não entra. Como você comprova isso? Muitas vezes, mais por prova testemunhal. Eu saí de casa, fui morar em outro local, né? Então, assim, é um pouco mais complicado, mas a gente consegue encontrar certas provas. Porque a primeira coisa a ser feita era mudar as correspondências de endereço, isso? Isso demora um pouco mais, a gente vai ser bem mais, sincera, né? Sueli, até porque a pessoa ainda está pensando se divorcia ou não, né? Mas então, assim, é mais o caso de talvez deixar por escrito, olha, a gente não está mais junto, um e-mail que seja, a gente não está mais junto, estou me mudando para casa da minha mãe, e a gente está se separando temporariamente, algo nesse sentido. Assina aqui pra, né, o assina aqui eu acho muito difícil o outro assinar. Mas eu acho que só a troca das mensagens, porque assim, Sueli, até como a Rafaela falou, nada que burle a legislação. Mas a boa-fé, ela é presumida. E a má-fé é comprovada. Então você tem que comprovar que você quer enganar outra pessoa, você tem que comprovar algo nesse sentido. Senão a boa-fé é de que, olha, realmente nós nos separamos, então assim, a minha mãe é testemunha, o porteiro do prédio é testemunha que eu saí de casa, sabe? Sim. Algo nesse sentido. E aí esse é o regime. E aí nós temos também o regime de comunhão total de bens, que é o que você falou, assim, tudo que é de antes do casamento, durante o casamento e vai. Tudo Eu ali. tinha uma professora que falava, é o regime do amor. Tá tão apaixonado que vai dividir tudo. O que é meu é seu, o que Hoje é em seu dia é meu. ainda tem isso. É difícil, né? A gente teve um caso polêmico recente na mídia, que foi o casamento da Maíra Cardi e do primo rico, né? Do Thiago Nigro. Que são pessoas milionárias e se casaram no regime da comunhão total de bens, alegando ali ser uma prova de amor, uma prova de que é porque eles realmente acreditam que o casamento vai durar para sempre, né? Perante Deus e a justiça, enfim. E assim, é muito importante a gente alertar as pessoas que isso foi um desserviço que eles fizeram, porque a lei, ela admite e ela reconhece a comunhão parcial de bens como um regime legal para casamento. A igreja reconhece esse regime como um regime legal para casamento e não é um regime de bens que vai definir a sua vida, o seu relacionamento. Eu conheço pessoas que vivem há mais de 20 anos um casamento com separação total de bens, que tem um entrosamento, que eles conversam, que tomam todas as decisões juntos, que quando vão adquirir um bem que é para os dois, vai lá, coloca na escritura que aquele bem vai ser partilhado entre eles por conta disso e disso. Então, assim, que a gente não acredite nesse tipo de falácia de que para provar que ama e que quer ficar casado com a pessoa, você tem que partilhar tudo, porque não é verdade. Muitas vezes
as pessoas que fazem comunhão total de bens também não têm um relacionamento saudável e acabam se divorciando e gera ainda mais problema. Então, é viver o dia a dia mesmo, assim, é você ter autoconhecimento, conversar com o seu parceiro. Acho que o diálogo é o ponto mais importante de todos, assim. E fora que no caso deles a gente também não sabe, provavelmente eles têm um pacto ali, que tem instituição de multa em caso de infidelidade, em caso de prazo, né, do casamento. A gente não sabe, ninguém divulga tudo. Então, não acreditem em tudo e vamos pensar direitinho cada caso de acordo com o que você vive hoje e com os seus planos para o futuro. E isso ali, até aproveitando a fala da doutora Rafaela, porque aí eu expliquei a comunhão total e também existe a separação total de bens, que é quando nada do que veio antes e nem durante o casamento vai ser partilhado, cada um com seus bens. Só que existem, por exemplo, e aqueles bens que foram adquiridos durante a união, onerosamente? Separação total, não cabe a partilha desse bem, a não ser que você comprove uma participação. Não é presumido, e eu digo isso porque, no caso da comunhão parcial de bens, que é o regime comum, por exemplo, eu sou casada e eu estou em casa cuidando dos filhos, meu marido foi trabalhar, ele comprou casa, comprou apartamento, comprou um monte de coisa, e no final ele fala assim, não, Marcela, você não tem direito a nada, porque eu trabalhava, eu pagava, você não contribuiu com nada. Essa contribuição no regime de comunhão total, ela é presumida, tá? Então, assim, não importa se eu entrei com dinheiro ou não, é partilhado. Na separação total, não. Na separação, você tem que comprovar que realmente você pagou com seu FGTS, você aportou dinheiro, então você tem que ter essas comprovações. E nós temos o regime de participação final dos aquestros, olha que nome bonito, que a gente raramente vê, que pra mim é o regime mais certo que tem, mas ninguém fala sobre isso. Por quê? É aquele regime de separação total, porque o que é meu, de antes e durante, só que o que foi adquirido ali durante a união já vai ser partilhado também. Então, acaba que a gente também tem que lembrar que, o que eu falei, o regime de comunhão parcial é aquele comum. Agora, comunhão total, separação total e participação final dos aquestos, você tem que ter um pacto antenupcial. Ou seja, você vai no cartório, você vai fazer um pacto, que o que é? Você vai escrever os bens que você tinha antes, como que vocês querem as regras de administração dos bens. E no regime de comunhão parcial não precisa de nada, você só precisa de ir lá falar sim, assinou, casou e pronto, exatamente. E dentro disso, Sueli, é bom a gente falar, e a gente entra muito nessa questão do papel da mulher na família. Sim. Porque quando eu falei assim, olha, o esforço é presumido. Lembra quando eu falei na comunhão parcial de bens, que ou seja, tudo que é adquirido ali durante aquela união vai ser partilhado, que não precisa de comprovar o esforço. Porque nós vemos muitas mulheres que ainda ficam em casa cuidando dos filhos, aí o que elas fazem? Elas lavam, passam, cozinham, levam a criança para a escola, para inglês, português, enfim. E aí, muitos homens ainda têm essa visão de que não, você só ficou em casa, você não fez nada. Gente, olha só, não fez nada. Cuidar de criança, lavar, passar. Trabalhou tanto. Trabalhou mais do que ele, vamos assim dizer, né? Mas o ponto mais importante é que esse homem, ele só conseguiu ter a profissão dele, ele só conseguiu sair para trabalhar, ele só conseguiu conquistar o seu dinheiro, só conseguiu comprar então a casa, o iate, a mansão, o que for, porque essa mulher estava em casa cuidando dos filhos, passando a roupa dele e ajudando ele. Por isso que esse esforço é presumido, Sueli. Então, no final, essa mulher ela tem direito à metade, sim. Muitos homens falam, não, você não tem direito porque você não contribuiu, você não trabalhava, você não pagou nada. Não, o trabalho dela dentro de casa vale e vale muito, Sueli. Mas é fácil isso na justiça, na separação, a justiça vê isso Exatamente. de uma forma muito positiva? Positivo, é regime de comunhão parcial de bens, é fato. É comprovado que há uma certidão de casamento que diz que se casaram no dia tal. O bem foi comprado no dia seguinte. E nos outros dias, os bens foram adquiridos durante aquele casamento, vai ser partilhado meio a meio. E é bem interessante também citar que é muito comum que as pessoas tenham financiamento imobiliário, né? Então, assim, às vezes a pessoa... Um deles, eles já estavam noivos, aí um deles foi lá e adquiriu financiamento imobiliário no nome dele, estava pagando direitinho, casou. Essa parte anterior, dificilmente a gente consegue mesmo partilhar. Mas as parcelas que foram pagas durante o casamento, é pacífico que vai ser partilhado. Também em financiamento de carro, enfim, qualquer coisa que seja
por prestação, a prestação que passou a ser paga a partir do casamento, na comunhão parcial, vai ser dividido, o valor correspondente ao bem ali vai ser parcelado entre os dois. Mesmo só um tendo pago? Mesmo só um tendo pago. Uma das partes? Sim, mesmo que só um tenha continuado a contribuição financeira. Porque aí a gente até teve uma... Explica bem isso aí, né? Foi, Porque muita gente sim, tem é que é dúvida. muito interessante, até foi o tema do Enem, né? Do último Enem, que foi justamente sobre a invisibilidade do trabalho de cuidado, que é esse que a Marcela citou muito bem. A mulher, ela dá o apoio emocional, enfim, e todo o cuidado para o homem poder ir para a carreira dele. E muitas vezes, essa mulher não ficou em casa só por opção dela. Eles tiveram um acordo ali entre eles que, olha, enquanto as crianças são pequenas, muitas vezes o próprio homem sente receio de deixar numa escola ou de deixar com algum terceiro para cuidar. Então combina com essa mulher, não, você então vai ficar cuidando dos nossos filhos, porque o que eu estou ganhando agora, a gente vai conseguir manter nosso padrão de vida, vai ser bom para todo mundo. Aí essa mulher sai do mercado de trabalho na confiança, né, desse acordo que ela fez com esse homem, e muitas vezes lá na frente ele vai falar que ela não fez nada, que não contribuiu. Então assim, isso não existe, não tem choro nem bela, como dizem. Mas eu preciso de dar uma dica de ouro também, Sueli. Por favor. Primeiro, nunca construa no terreno da sogra. Nunca, porque eu vou explicar. Nunca construa no terreno da... Vou dar um exemplo prático. O casal casou no regime de comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que é adquirido onerosamente durante a união vai ser partilhado. Mas eles foram morar na casa da sogra. Foram a mãe do marido emprestou a casa dela, que estava vazia, né? Ninguém estava morando, então eles foram morar lá. E o que aconteceu ao longo dos anos desse casamento? Eles reformaram a casa, eles colocaram armário embutido, eles valorizaram o imóvel. Aí na separação, não, você não tem direito, porque é na casa da minha mãe, a casa da tão minha. comum, muito comum. E aí ela tem direito ou não? Ela tem direito sim a quê, Sueli? Ela tem direito a uma indenização pelo valor pela valorização deste imóvel. Então, tudo que foi ali comprovadamente que valorizou o valor desse imóvel, esse imóvel antes ele valia 200 mil, agora ele já está em 400 mil. Esses 200 mil de diferença, ela tem direito à metade. Mais uma dúvida. Aí eles construíram no terreno da sogra, né? A sogra tem uma casa na frente, ela mora nessa casa, e eles construíram uma casa atrás. Separaram. Como é que vai fazer? Vai vender o imóvel ou ele fica com essa dívida? No caso, se fosse o homem, né? A mulher separando do homem, ele fica com essa dívida para com a mulher? Exatamente. É assim. Aí é negociável? É negociável, assim. Se vai ter que vender, vai ter que dividir um pouco esse terreno, vender aquela casa. Como ele vai pagar, a gente não sabe. Mas eles podem negociar, fazer alguma compensação. Você fica com carro, com relação ao valor que você tem direito a essa valorização desse bem. Porque assim, um corretor, ele vai chegar, vai ver qual é o valor do terreno. Então vamos tirar o valor do terreno, né? Quanto que era a casa antes? Quanto que valorizou durante o tempo que vocês estavam juntos? Então, ela tem direito a uma indenização por essa valorização. E aí ele tem que pagar a metade para ela de alguma forma. Assim, é uma situação bem complicada, até porque dificilmente a pessoa vai ter prova do quanto custou, do que foi adquirido ali. Às vezes é mais fácil quando tem só o terreno e eles constroem, edificam ali mesmo a casa. Que aí fica mais simples, né? Assim, a casa foi construída na constância da relação, já fica um pouquinho mais fácil. Só que a gente precisa ter muito cuidado mesmo com isso. E assim, a gente não sabe, ninguém casa para se separar, mas guarda os comprovantes, faz uma planilha, né? Guarda na nuvem ali uma planilha com todos os gastos que você foi tendo ao longo do tempo com esse imóvel, porque vai ajudar, assim, caso você precise. A gente espera que não precise, mas é que nem seguro de carro, gente. A gente faz para não precisar dele. Mas é importante ter, né? Então, como dizia a minha mãe, o seguro morreu de velho. Então façam, cuidem, produzam provas o máximo possível. Mais uma colocação a respeito disso, doutora Marcela?
Não, eu acredito que com relação a esse regime de bens, a participação da mulher, né, a contribuição muitas vezes da mulher. A gente fala da mulher, gente, porque assim, a gente sabe também, hoje em dia tudo evoluiu, muita coisa mudou, e também existem os casais homoafetivos, né? Sim, Casal sim, de claro. homem com homem, mulher com mulher, mas a gente fala mais daquela questão do casal heteronormativo, que é o homem e a mulher, por uma questão social e cultural que a gente acompanha ao longo dos anos, que foi assim que se deu, né? É mais realmente essa questão estrutural de que a mulher ficava em casa, o homem saía para trabalhar, e é recorrente que nós vemos muito dentro do escritório, principalmente, na verdade, e aí a gente fala, não tanto, vou te falar, Sueli, não é nas famílias mais pobres, não. Famílias mais ricas, realmente, em que muitas vezes o homem trabalhando, a mulher em casa, e ele quer excluir totalmente o direito dela. Então, só trazendo, é bom assim, a gente não generaliza, quero só trazer uma explicação que a gente fala muito sobre o homem, a mulher, e mais o papel da mulher dentro de casa, por uma questão social e cultural que veio ao longo dos anos. Mas se aplica a qualquer pessoa que esteja nessa função, né, de trabalho de cuidado. Sim. Uma dúvida, gente, assim, estou com essas doutoras aqui que estão dando uma aula aqui, então vale a pena perguntar. Um casal homoafetivo, estão casados no comunhão de separação total, um ali falece. Como é que fica? Ele tem algum direito, alguma coisa? Ele tem todos os direitos. Tem, mesmo com esse regime de separação, um faleceu, ele vai ter direito a alguma coisa? Sim, Porque tem Como é que fica isso? Então, porque tem diferença quando divorcia e quando é uma questão De herança. sucessória, né? Que é uma herança, quando alguém morre. Então, no divórcio, quem tem a separação total de bens, o outro cônjuge, ele não vai ter direito a nada desse parceiro, porque eles estão se divorciando. Agora, se esse cônjuge falece, é diferente. Aí a gente tem os herdeiros necessários, que são descendentes, ascendentes e cônjuge. Independente se for homoafetivo ou heteroafetivo, não interessa. Então, na sucessão, esse cônjuge, ele é herdeiro necessário, né? O sobrevivente vai ser herdeiro do que faleceu, e aí ele vai poder participar da herança ali em todos os bens. Aí a gente vai precisar ver se ele tem pais vivos, por exemplo, né? O que faleceu, se tem pais vivos, se tem filhos, mas esse cônjuge que vai sobreviver, ele vai ter direito a partilhar essa herança igualmente entre os demais herdeiros que eventualmente existirem. E se for só ele, ele vai poder ficar com todo o patrimônio. A doutora Rafaela, ela tem total propriedade para falar exatamente por ela ser especialista nessa questão de heranças e sucessões, né? E ela falou exatamente o que a gente tem que entender. O STF, a nossa Constituição já reconhece o casamento homoafetivo como igualitário, né? A nossa Constituição, embora ela fale assim, casamento entre homem e mulher, leia-se entre duas pessoas. Então não vai ter diferença por ser um casal homoafetivo. Inclusive, a comunhão, a união estável, na verdade. A união estável tem a mesma aplicação também que o casamento. Então, se você está aí vivendo uma união estável não documentada, você está no regime da comunhão parcial de bens, tá? Essa união estável, assim, eu não fui lá registrar a união estável, mas eu já estou com uma pessoa morando junto com ela, no mesmo teto, há muitos anos. É união estável? Se caracteriza como união estável? Se for como a doutora Marcela já pontuou aqui, tem que ser público, notório e com a intenção de constituir família. Se tiver esses três elementos, sim, você está vivendo uma união estável. Inclusive, se esse seu companheiro falecer sem nenhuma documentação, você pode entrar ajuizar uma ação chamada reconhecimento de união estável pós-mortem, ser reconhecido como companheiro e aí pleitear, por exemplo, uma pensão por morte, pleitear herança e qualquer coisa. Mas, Sueli, olha só, a resposta da Rafa foi praticamente assim. Porque a sua pergunta já me veio na cabeça assim, depende. Porque tudo depende, né? Por isso que é sempre bom consultar um advogado, perguntar sobre a sua situação, um planejamento pré, pós, e quando ocorrer a situação. Porque você sabia, Sueli, que na verdade a coabitação, ou seja, morar junto, não é um requisito para uma união estável. Na verdade, o requisito principal para uma união estável é a vontade de constituir família. E aí vem todo aquele questionamento, o que é essa vontade de constituir família, né? É ter filhos? Não necessariamente. O que a gente falou sobre que hoje as pessoas não querem mais ter filhos? Que pode ser muitas vezes uma família multiespécie, que é eles e o seu cachorrinho. Ou então nem isso. Então a gente tem que questionar o que é
o desejo de constituir uma família. E como a Rafaela falou muito bem, você não registrou em cartório, mas você vive uma união estável, você entende, né, viver essa união estável. Com o falecimento da pessoa, você entra com uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte e você tem que apresentar uma série de documentos, né? Testemunhas que dizem que era público, notório, que vocês falavam sobre constituir família. Você também tem que comprovar que as contas da casa, muitas vezes, eram pagas em conjunto, ou não, que ele tinha uma ajuda financeira com você. Tem uma série de provas para isso. E é muito importante que existem sim casos em que é reconhecida a união estável de pessoas que moram em casas separadas, mas elas têm um reconhecimento de união estável, e também de pessoas que têm filho em comum e que não têm o reconhecimento de união estável, porque a intenção deles não era de constituir família, era simplesmente de reproduzir. Então, se você não tem um documento, aí a gente vai para a situação de fato, que aí a gente vai precisar do maior conjunto probatório possível, né? Então, testemunhas, documentos, e-mails trucados, mensagens de WhatsApp, enfim. O que o juiz vai tentar ali no momento que ele recebe o seu processo é entender qual era a intenção de vocês. Então, por isso que é muito importante a gente ter documentação. Quanto mais a gente documenta, a gente deixa as coisas às claras, mais fácil fica depois, assim, para resolver. Eu acho que a Rafaela acabou de trazer o caso do Gugu aqui. Quem lembra? Porque o Gugu, ele pegou, assim, né? Convidou uma mulher para procriar, ter os seus filhos, mas eles tinham um documento dizendo que era só para isso. Após o falecimento, eles tinham esse documento. Após o falecimento, ela veio dizer que ela foi coagida a assinar este documento, que ela não queria assinar este documento, que na verdade eles viviam uma união estável. E a verdade é que toda a discussão judicial é exatamente sobre isso, que ela não foi coagida, que ela estava bem, que ela assinou esse documento sobre toda a sua vontade, ela estava capaz no momento daquilo, e que na verdade ela busca o reconhecimento dessa união, mas por causa da questão financeira. Tanto é que, salvo engano, de 3 filhos, acho que os 2 falaram que não, realmente meus pais não viviam uma união estável, apenas um que está do lado da mãe ali. Então veja como é complicado. E teve fechamento já desse caso, eu acho que ela ficou com alguma coisa, uma pensão, porque ela ele estava já requerendo isso, ele né? tinha feito um planejamento sucessório e ele já tinha instituído isso, uma participação, né, do patrimônio ali que seria destinado a ela, enfim. Só que se ela fosse reconhecida como companheira dele, ela teria direito a metade de tudo. Então, ela já tinha sido, sim, beneficiada no planejamento que ele fez, só que se ela fosse reconhecida como companheira, ela teria metade de tudo. Então, foi isso que culminou aí essa discussão toda. Mas, Rafa, é bom você explicar sobre esse planejamento. Foi via testamento, certo? Eu não acompanhei, até porque nem tudo é divulgado, né? Então a gente não tem muita certeza. Mas o planejamento sucessório, a gente tem muitos instrumentos. Então a gente tem o testamento, que é muito interessante, mas a gente tem o próprio seguro de vida, que é um instrumento de planejamento sucessório. E o que é esse planejamento sucessório, na verdade? É uma organização que a gente faz quando está vivo, quando está bem, para facilitar, né? E para conseguir exercer a nossa autonomia mesmo depois de a gente não estar mais aqui. É você realmente definir tudo e saber que as coisas vão ser feitas do jeito que você gostaria, mesmo que você faleça. Então é bem interessante. Gente, nós vamos fazer uma pequena pausa para o comercial. Já já voltamos com esse assunto super interessante. Ultravox, atacado e varejo, preço baixo, qualidade para você economizar de verdade. Bom, pessoal, vocês estão ao vivo com a gente, só alguns minutinhos, só para passar os comerciais, e a gente já volta com elas ao vivo, tá? Já tem pensão alimentícia para cachorro. Guarda compartilhada. Com residência alternada. A gente podia falar disso mesmo, né? Essa questão também aplicada aos filhos. Ele fala. Gente, eu queria ir ao banheiro. Dá? Ou não? É aqui?
divertindo, né? Quando eu falei da sogra. Mas eu já vi muitos casos desse aí. Sobre essa questão de trabalho e tal, em relação às mulheres negras, que na verdade sempre trabalharam, né? Sempre foram até forçadas a isso, mas que hoje ainda estão na pirâmide dos direitos e, enfim, de toda a sociedade. Eu te passei aquele artigo. Bom, pessoal, rapidinho, tá bom? A gente já tá passando os nossos comerciais aqui, que é de praxe. Então a gente vai voltar com a parte B aqui da entrevista aqui do programa Fala Comigo de Sueli Freitas com Marcela Fusti e Rafaela Cortez, as advogadas que estão conosco. Gente, que papo bacana, tá? Aprendam bastante. A gente teve algum problema aqui na gravação do Instagram da rádio, mas está na íntegra lá no meu Instagram, André Castro, _Sobradinho DF. Lá está completo, tá bom? Então, já estamos finalizando os nossos comerciais, já vamos voltar aqui ao vivaço. Aqui no Instagram nós não paramos, tá? Tá gravando direto e a gente já retorna com vocês aí, beleza? Ruivinha, beijo pra você, tudo bom? E vocês aqui, Marta, você aqui, Dídimo, Gilmar, todos vocês que estão aqui sintonizados conosco, grande abraço. E é isso aí, pessoal. Então vamos aqui retornar ao vivo com elas, tá bom? O programa Fala Comigo de Sueli Freitas. Vamos estar voltando aqui com Marcela Fusti e Rafaela Cortez com esse papo maravilhoso. Então aprendam bastante aí sobre a advocacia com elas. Sueli, fica à vontade. Retornando agora, gente, a doutora Marcela vai completar, que a senhora estava já falando anteriormente. Só trazendo aquele ponto, Sueli, da questão da mulher, o seu papel na família e na sociedade. Sim. Porque para a mulher, ela é instituída muita questão da maternidade compulsória. Todo mundo acha que é mulher, tem que ser mãe. Tem que ser mãe, e toda mulher é mãe, toda mulher é uma ótima mãe, né? E isso é algo que tanto é que as pessoas assim, começam a namorar, aí pergunta, vai noivar quando? Aí noiva, vai casar quando? Aí casa, quando vai ter filho? Aí depois o segundo filho, e por aí vai. Então, essa maternidade compulsória, ela é um risco realmente tanto para a saúde da mulher, e eu digo saúde mental, saúde física, porque nós temos mulheres que têm várias, inclusive, assim, doenças como a endometriose, que traz uma dificuldade de engravidar. Muitas fazem muitos tratamentos de hormônios e tudo mais, porque a sociedade obriga que elas sejam mães. Muitas vezes elas não querem ser mães, mas os seus companheiros querem que elas sejam mães. Então a gente tem que refletir muito sobre isso, sabe, Sueli? O papel do homem também é fundamental
porque muitas vezes a mulher ela vai sair, ela vai trabalhar, e aí o homem ele pode ficar, o pai ele não pode, só pode como ele deve ficar. O pai ele não ajuda, o pai ele faz as suas obrigações, né? Então essa questão da maternidade compulsória também vai muito ao encontro de hoje, as pessoas terem essa família multiespécie, que a gente falou sobre a questão dos pets, né? Que muitas vezes nós temos muitos casais homoafetivos também, que eles optam por adoção de crianças, e eles têm a família deles, têm os filhos deles, mas a gente vê muito movimento de realmente adoção de animais, e os animais serem vistos como se filhos fossem. Então a gente precisa de falar também sobre como que fica essa questão, né, da pensão alimentícia, né? Existe pensão alimentícia para pet? Existe, Sueli. Na verdade, assim, eu só quero trazer assim, a terminologia dentro do judiciário não é pensão alimentícia, na verdade, uma ajuda de custo. E também não existe guarda compartilhada ou regime de convivência. Na verdade, é um tempo em que é partilhado, né? Assim, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já disse que não existe a aplicação da lei de alimentos igual dos filhos para os animais. Mas isso é só uma questão, assim, de lei e terminologia, porque, na verdade, existe uma divisão de custos. Então, se aquele animalzinho, ele tem banho, tosa, vacina, ração, tapetinho, roupinha, então uma série de creche, até muitas vezes, uma série de gastos que esse casal se divorciando, eles têm que dividir esses custos. E não só os custos também, como o tempo que vai ficar com esse animalzinho. Então eles também fazem uma divisão de tempo entre esses tutores, né? Assim, não tem problema falar pai de pet, a gente pode falar pai de pet, mas a gente também fala uma terminologia jurídica, que são os tutores, né? Para poder ter essa divisão de tempo, essa divisão de gastos. O importante é, assim, as pessoas serem felizes como elas querem e ninguém ficar também dando pitaco na vida dos outros. Doutora Rafaela, quer colocar alguma coisa? É muito interessante essa modernização que a gente está vendo no judiciário, que é justamente essa atenção, né, porque o direito nasceu justamente para a sociedade, né, para as relações sociais. Então, a gente ficou um tempo mesmo engessado ali na norma, né, no que a lei diz, só que hoje em dia a gente tem visto cada vez mais a interpretação disso no caso concreto e o avanço também até que as leis se renovando para acompanharem a modernização da sociedade, o que é muito importante, né? A gente tem um judiciário atento e humanizado para tratar dessas questões todas aí que a gente vê de inovações. E assim, a terminologia é diferente, né? Porque juridicamente a gente precisa ter uma linguagem técnica para o judiciário, mas na prática é isso. O PET ele vai ter essa ajuda de custo, que é equivalente à pensão alimentícia no caso de uma criança, a guarda alternada no caso de criança vai ser esse direito, né, aí de convivência, enfim, é muito interessante. E eu queria trazer aqui um dado que a Marcela colocou, né, que essa parte dos cuidados afeta muito as mulheres. E não à toa, as mulheres elas apresentam 73% dos casos de burnout. É um número elevadíssimo, né? Então, assim, a gente vê uma sobrecarga mental muito alta mesmo, muito elevada em relação às mulheres, até porque é cobrado das mulheres a perfeição, né? Tanto na questão do trabalho quanto da família. Ali, quando foi iniciado esse movimento em massa das mulheres sendo ingressadas, né, no mercado de trabalho, foi mais ou menos assim. Como a Marcela já colocou, a mulher primeiro era propriedade do pai, depois passou a ser propriedade do marido. E aí, quando ela começou a falar, não, eu quero trabalhar também, esse homem virava para a mulher e falava assim, você até pode trabalhar, mas você vai ter que continuar cuidando da nossa casa. Se você for conseguir trabalhar e os nossos filhos estiverem bem cuidados e a casa bem cuidada, a comida feita, a roupa lavada, não vão ter problema com isso não. E a gente traz isso até hoje. A mulher fazendo jornada dupla, tripla, quádrupla, enquanto muitas vezes, mesmo tendo uma relação ali que deveria ser partilhada igualmente, o homem só vai trabalhar. A mulher trabalha, cuida do filho, passa roupa, lava, enfim, faz tudo. E esse homem geralmente nem sempre faz isso. Mas só um parêntese além dessa introdução aqui, que eu queria falar sobre o direito da mulher negra. Por quê? A mulher negra, ela sempre trabalhou. Ela não tinha esse status, né, de propriedade, nesse nível que a gente enxerga que o feminismo natural trouxe pra gente.
Mas a mulher negra ela ainda está na base da pirâmide da sociedade. Então ela ainda está no subemprego, ela ainda não tem os direitos trabalhistas garantidos e por aí vai. Então é muito importante que a gente fale também sobre esse viés do feminismo, que é muito importante a gente diferenciar o feminismo do feminismo negro, porque são lutas distintas, sim, muitas vezes. As mulheres negras elas ainda estão muito aquém da maior parte dos direitos que hoje a mulher branca, a mulher parda tem na sociedade. Mas na estatística, a mulher negra realmente ela está menos do que as outras? Sim, eu não tenho agora o número aqui, mas ela está na base da pirâmide em relação à educação, à renda e a saúde também da mulher negra. Ela costuma ser mais agravada, ela costuma ter mais doenças, ela tem menos acesso à educação, à assistência social, a tudo. Tem uma pesquisa muito interessante que fala até mesmo em relação a partos. A mulher negra recebe menos anestesia durante o parto do que a mulher branca, porque a gente ainda tem essa crença, porque a gente tem um racismo estrutural, que ele está no judiciário, ele está no sistema de saúde, ele está em todos os lugares. E ainda se acredita que a mulher negra tem mais capacidade de reprodução e portanto, de parir uma criança do que uma mulher branca. E tem, não me recordo também a estatística, mas é absurdo, é em torno de 70% menos aplicação de anestesia em mulheres negras do que em mulheres brancas. A gente nunca teve uma mulher negra no STF, a gente tem pouquíssimas mulheres negras no judiciário, a gente tem a ministra, né, do TSE maravilhosa, que representa muito isso, mas assim, a gente ainda tem muito o que avançar nessa questão de representatividade e de acesso mesmo para as mulheres negras. Sueli, é muito importante o que a Rafaela está falando, principalmente porque se a gente for adentrar um pouquinho, falando mesmo, a gente está falando aqui entre linhas, mas a gente está falando de um feminismo, né? Sim. E aí acaba sendo mais realmente a história do feminismo branco, porque a Rafaela tem toda a razão quando ela lembra que, na verdade, a mulher, antes ela não podia trabalhar, mas na verdade nós tínhamos as mulheres escravas. Então elas trabalharam desde sempre. A maternidade compulsória, as mulheres negras escravizadas não podiam ter essa maternidade, porque elas tinham que continuar o trabalho e dar os seus filhos, assim, muitas vezes para o senhor do engenho, para então o pai continuar trabalhando aquilo. Elas não tinham tempo da maternagem. Então é muito interessante falar sobre isso, é muito importante falar sobre isso, porque há diferenças e a gente sabe que ainda existe e a gente ainda luta mais muito para que não se tenha, mas a gente sabe que ainda tem muito que avançar com relação ao racismo. Com certeza. Eu queria que vocês falassem, gente, sobre a pressão social na mulher, né? A pressão social para essa mulher estar trabalhando, essa mulher ser uma boa mãe. Como que é essa pressão social, gente? Olha, a Rafaela até chegou a fazer ali uma introdução falando sobre a questão do burnout, né? O que é o burnout? A Organização Mundial de Saúde já descreveu como algo que uma pessoa, quando ela trabalha demais, ela se sente exaurida, né? Ela está assim, no estresse muito grande, o burnout acaba sendo isso, né? Aí, então assim, a pressão sobre a mulher isso ali a gente sabe, a mulher ela tem que ser inteligente, ela tem que ser rica, ela tem que ser bonita, ela tem que ser magra, ela tem que estar cheirosa, são muitas as questões. Excelente assim. profissional. Não, e o tempo que a mulher gasta, se a gente for parar para colocar, quando a mulher para para fazer a unha, quando a mulher para para fazer o cabelo, é o tempo que ela está, entre aspas, perdendo, enquanto os homens estão ali no bar discutindo política, ou então os homens estão ali no futebol discutindo política, os homens estão discutindo política em algum lugar. Mas fato é que essa pressão para que a mulher seja perfeita, né? Em termos de ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que ser inteligente, ela tem que ter mestrado, ela tem que falar 5 línguas, ela ainda tem que lavar, passar a roupa bem passadinha, engomadinha, e tem que ter a unha bonita. Então assim, veja como é algo que a gente vê uns memes de vez em quando até no Instagram, daquela boneca assim, toda torta, com o olhinho assim, toda assim, eu dou conta de tudo. E na verdade a gente não dá, na verdade assim, a gente precisa falar sobre a saúde mental da mulher, né, assim, em termos de não só o excesso, o burnout, o estresse, mas a gente fala assim de depressão,
porque muitas vezes ela se cobra, mas eu tenho que ser magra, mas eu tenho que estar bem, por que eu não estou bem? Né? Eu tinha que estar bem, eu tenho uma casa linda, eu tenho um marido lindo, eu tenho filhos lindos, eu tenho uma profissão, por que eu não estou feliz? Né? Então a gente tem que falar muito sobre essa pressão realmente que é colocada nas mulheres. Eu tenho muitas coisas a acrescentar. Pode colocar, eu fica à vontade. assisti o filme Barbie e eu me surpreendi muito com esse filme, porque ele fala muito disso, né? Ela tem um discurso da atriz que ela fala assim, é impossível ser mulher, porque você tem que ser extraordinária, você tem que ser magra, mas não magra demais. Você tem que ser legal, mas não legal demais, porque senão os homens vão achar que você está dando mole para todo mundo. Você tem que ser forte, mas não tanto ao ponto de assustar os homens, porque senão eles vão ficar intimidados com a sua força, com a sua autenticidade. Enfim, por aí vai. Então, é impossível ser mulher nessa sociedade? Sim, porque a gente tem que estar maquiada, a gente tem que estar de salto alto, a gente tem que estar bonita o tempo inteiro, feliz o tempo inteiro, porque se espera sorriso das mulheres, né? Se espera sempre essa abertura para tudo e para todos. E vamos combinar? Não é assim, né, gente? A vida real é bem diferente. Como a Marcela colocou, às vezes a gente não acessa o mesmo nível de educação e de status e de política e de tudo mais, porque enquanto a gente tem que estar com a unha feita, com o cabelo arrumado, com a maquiagem feita, com a academia em dia, o homem está estudando, ele está podendo se dedicar. Muitas famílias hoje ainda estão educando filhos de forma diferente. Vai dar uma vassourinha e um rodo para a menina e para o menino uma bola. Vai dar um brinquedinho, uma bonequinha que tem uma madeira, que tem que trocar fralda para a menina. E para o menino vai dar um negócio de cientista, de astronauta e por aí vai. Então, o patriarcado, ele é muito nocivo para as mulheres, mas ele também é nocivo para os homens. Porque os homens têm sensibilidade. Talvez assim, tanto quanto as mulheres, e alguns até mais, porque a verdade é que nem todo mundo é uma coisa só, né? Então, as mulheres têm agressividade e os homens têm vulnerabilidades também. E muitos homens são podados disso. E a gente vê os reflexos disso também nessa questão de cuidados com os filhos, né? Da parentalidade mesmo. A gente ainda acredita que o filho é da mãe. E aí muitos homens não exercem a paternidade porque a mulher não deixa mesmo. A mulher sente que é a obrigação dela, que ela faz melhor, que ela nasceu para isso. E o homem não, tadinho. Ele não sabe, ele é desajeitado e por aí vai. Então a gente precisa trazer essa discussão cada vez mais para o nosso cotidiano. A gente precisa pensar o que a gente está cobrando das nossas filhas, como é que a gente está educando essas crianças, né? O que elas estão vendo, porque a criança ela aprende muito mais pelo espelho, né? Pelo comportamento. Então, se em casa a mãe está sempre ocupada, está sempre fazendo tudo, e o pai é que tem tempo para brincar com essa criança, qual a referência que ela vai ter? Quem é o legal? Quem ela vai querer se espelhar? Quem ela vai querer ser? Quem ela vai admirar e vai amar? É o pai, porque o pai está disponível para ela enquanto a mãe está lavando roupa, enquanto a mãe está fazendo comida, enquanto a mãe ainda tem que sair 6 horas da manhã e voltar às 10 da noite para trabalhar, e de madrugada ela dá conta do resto. Então, assim, a gente tem muito que avançar em relação a isso, e que bom que a gente está avançando, e que bom que a gente vê, sim, mudanças significativas no judiciário. A gente pode trazer um exemplo muito recente, agora de janeiro, se não me engano, de uma decisão que considerou esse trabalho de cuidado na precificação ali da pensão alimentícia de uma criança. Então, assim, a juíza colocou lá, a mãe está trabalhando, ela está cuidando, ela está fazendo o alimento. Então, isso também precisa ser considerado para precificar essa questão da pensão alimentícia. Então, a gente precisa de mulheres cada vez mais cientes dos seus direitos, cientes dos direitos dos seus filhos também, para que a gente se empodere mesmo e que a gente vá para frente, assim, sabe? Que a gente faça o que tem que fazer. E a Thaís mandou aqui um abraço pra mim, gente. Eu tô feliz demais com isso. Muito obrigada, Thaís. A conselheira eleita também está nos assistindo.
Elita, conselheira Elita, está nos A gente assistindo. está com um público aqui muito chique, Que gente. bom. Muito obrigada, a gente ficou muito feliz. Muito obrigada, viu? Muito obrigada a todo mundo aí que está assistindo a gente, que pode estar debatendo aqui com a gente também. Vocês sabem de tudo que a gente está falando, né? Em termos assim de sofrimento, de reflexões. E a gente está trazendo assim informações, porque eu falava com a Sueli que a informação salva, né? A informação é algo assim que é ouro, vale ouro. Então, até isso que a Rafaela falou, eu acho que é até essa pressão feminina que a mulher tem que ser jovem, né? E a gente traz um exemplo muito atual, até do Big Brother, em que a Yasmin, aos 35 anos, foi chamada de velha, né? Pelo Rodriguinho. Eu vi uma discussão a respeito disso, dizendo que ela não é mais a mesma, ela não tem mais o corpo como é mesmo, tá vendo? Então, assim, a pressão feminina ainda é muito grande com relação também à idade, que o homem mais velho, ele é maduro. E a mulher, ela está velha, a verdade é essa, né? Se um homem de cabelos grisalhos é sexy, a mulher de cabelos grisalhos, ela se desleixou, né? Então essa pressão social é etarista também. Eu queria contribuir em relação a isso que você falou, Marcela, que a mulher ela nunca está na idade certa. Ou ela é jovem demais, é bobinha, ingênua, não sabe das coisas, ou ela já está velha, está passada, imagina, vai começar alguma coisa a essa altura do campeonato. A gente viu quanto de críticas, né, àquela atriz. Julia Roberts, que eu vi recentemente. Não, gente, brasileira, esqueci o nome dela. A mãe do Enzo, sabe? Cláudia Raia. Cláudia Raia, né, no auge dos seus 56 anos, se tornando mãe. E quantas críticas ela recebeu por isso. E a gente ainda está acreditando nisso, gente. A gente tem que parar de acreditar. Mulheres, vocês não passaram da idade. A gente está sempre na idade certa de começar e de fazer qualquer coisa que a gente quiser. Exatamente. Essa história de infertilidade, de falta de vitalidade, de falta de qualquer coisa é mentira. Isso aí é falácia para que a gente não faça, para que a gente não se posicione, para que a gente não se coloque. Então é muito comum a gente ver mulheres de 40, 50 anos que têm receio de se divorciar, porque o homem até muitas vezes é tão cruel que fala isso pra ela, mas não só o homem, a sociedade, outras mulheres falam isso, a mídia fala isso, as novelas, enfim, de que ela tá velha demais, de que não vai conseguir mais ninguém, de que ela não vai ser feliz. Isso é mentira, gente. A gente tem muitos exemplos maravilhosos de pessoas que recomeçaram a vida depois dos 40, depois dos 50 anos, e nunca é tarde, não. Então, a gente precisa ser mais compassivo com as mulheres em relação a tudo isso e parar realmente de cobrar essa jovialidade, que nem sei se cobra mesmo, porque é isso. Ou a gente tá nova demais ou tá velha demais, então vamos fazer de qualquer jeito, né, gente? Vamos fazer com a idade que a gente tem mesmo. Isso, Eli, eu quero até aproveitar essa fala da Rafaela para trazer uma questão jurídica também de direitos com relação à idade, tá? E a gente está falando muito aqui, empoderando as mulheres, olha, trabalhe, estude, né? Vá conquistar os seus sonhos, né? A independência financeira e tudo mais. Por quê? Mas é importante também a gente falar dos direitos quando a mulher se divorcia com relação à pensão alimentícia, porque muitas pessoas acham que existe pensão alimentícia só de pai para filho, mas não, existe também pensão alimentícia entre ex-cônjuges ou ex-companheiros. Só que existem assim regras, tá, Sueli? A pensão alimentícia entre ex-cônjuges geralmente vê os requisitos assim, qual a idade da mulher, se ela trabalha, se ela tem alguma profissão, e geralmente ela é fixada por um certo tempo, tá? Então, assim, muitas vezes com o divórcio, se a mulher ficou em casa, cuidando dos filhos, e aí ela não evoluiu sua profissão, aí a gente tem que ver assim, se ela estudou, ela tem como ter uma profissão? Porque muitas vezes, assim, divorciou, a mulher tem 60 anos, obviamente, assim, não é agora que ela vai ter uma dificuldade para estudar, para entrar no mercado de trabalho, para conseguir alguma coisa. Então, se verifica a idade dela, a profissão, para fixar essa pensão alimentícia. Geralmente, quando é uma mulher jovem, tem profissão, tem estudo, fixa ali uma pensão alimentícia para no máximo 5 anos, que é o tempo que ela tem para voltar ao mercado de trabalho, se recompor. Mas dependendo da idade, pode ser mais tempo. E muitas vezes, assim, as pessoas falam, para sempre, pode acontecer. Se for uma mulher mais velha, que não estudou para ficar com os filhos, para ficar cuidando, ela já tem 60, 70 anos, ela não vai para o mercado de trabalho, então essa pensão alimentícia pode ser fixada também para sempre. Que coisa boa. Quer fazer alguma colocação?
Não, acho que sobre isso é realmente, e é só acrescentar na verdade que essa pensão alimentícia, que muitas vezes é chamada de alimentos compensatórios, ela tem um papel fundamental, principalmente em quem casa com o regime da separação total de bens, que é justamente isso, né? Muitas vezes o homem, ele está gerindo todo o patrimônio ali que foi adquirido, e aí essa mulher, quando ela vai se separar, ela fica numa situação de vulnerabilidade muito elevada, né? Porque ela geralmente delegou ali para esse homem mesmo. Muitas vezes ela não sabe o saldo bancário, ela não sabe quanto que tem de propriedade. Então, essa pensão alimentícia, ela é fundamental nesse momento para dar um suporte para essa mulher ali nesse primeiro momento, assim. Então, é fundamental e a maior parte dos casos, realmente, que a mulher saiu do mercado de trabalho, que ela nem se inseriu, a gente consegue essa pensão, sim, para facilitar mesmo aí o recomeço da vida, né? Doutora, uma pergunta. A gente está falando muito do papel da mulher, né? A mulher está em casa e o marido trabalhando. E o contrário? Quando a mulher trabalha e o marido está em casa, como fica essa questão de pensão, de direitos, de tudo? E muitas vezes o marido quer ficar com a guarda da criança. Explica pra gente tudo isso aí. O André, que está operando a mesa, que é o único homem que está aqui na sala do programa, ficou aqui, ó, positivo. Porque é o seguinte, também, eu né, tô André? aqui, gente, admirado, tô maravilhado com o programa, parabéns, Sueli, parabéns para vocês, doutoras, cara, que papo gostoso, mas a Sueli tem colocando algumas perguntas interessantes, né, porque não se fala nisso. Não se comenta nisso, quando o marido está em casa, a mulher trabalha e tal, coisa e tal. Não tem esse assunto, ninguém debate esse assunto. E eu achei interessante a sua pergunta. Por isso que eu fiz assim, falei, legal e tal. Porque a gente também tem que ver os dois lados, né? Porque assim, tem muitos maridos que ele deixa o emprego. Porque é o cara que é a família, é o homem que é família mesmo, é o homem que realmente quer assumir a família. Porque tem muito homem também que não está nem aí. Né, larga a mulher, vai pro boteco e tal, deixa a mulher sozinha em casa, mas tem muito homem que realmente quer assumir a família e ele vai lá, larga tudo e fala, não, agora eu vou cuidar dos meus filhos. E igual vocês comentaram, gente, em casa ninguém fica parado não, trabalha muito, trabalha-se muito. E eu dou parabéns a todos vocês mulheres que cuidam dos lares, vocês estão de parabéns, vocês trabalham demais, mas a família se chama união. Né? Um tem que ajudar o outro. O homem tem que ajudar a mulher e a mulher tem que ajudar o homem. E os dois são um só. Não tem esse negócio, um que faz mais do que o outro. Não, gente. Tem que ser unidos. Porque quando os dois se tornam unidos, gente, é a coisa mais linda. Esses dias nós tivemos aqui uma entrevista aqui com o professor Wellington e estava aqui o Walter, se eu não me engano, Walter. E ele, gente, ele tem um papel muito bonito com a família e com os filhos. Eu achei muito interessante. Então, por favor, eu não vou nem me meter, não, mas achei interessante a pergunta. André, palmas para você. Eu acho que você disse tudo. Isso é uma realidade, e assim, eu vivo essa realidade, tá? Esse ano eu faço 25 anos de casada. Eu tenho 25 anos, eu tenho um grande companheiro, e ele, assim, desde sempre, nós dois fomos mãe e pai. Ele sempre me ajudou, não porque falar que ajuda é errado, nós sempre nos ajudamos muito. E eu até brinco que, na verdade, assim, eu não sei costurar, ele sabe costurar. Quem fazia as tranças no cabelo da nossa filha sempre foi ele, porque eu não sei fazer trança. Então é algo assim que realmente, até, André, eu fiz questão de falar um pouco antes sobre a questão de que, olha, a gente não está generalizando, né? A gente gosta de falar um pouco sobre o que estruturalmente, em sua maioria, acontece, que a gente sabe que, assim, né, é uma questão de histórica mesmo, que são as mulheres, que geralmente são colocadas nesses papéis. Mas evoluiu muito também essa questão do homem, de querer ter maior papel na vida dos filhos, por exemplo. E eu digo isso, olha, a lei da guarda compartilhada é o maior exemplo. Porque os pais buscaram mais, porque antigamente, praticamente, a guarda era materna. Havia o divórcio, a guarda era materna, e o pai visitava a cada 15 dias, ou num domingo, era sempre assim. Então, o Instituto da Guarda Compartilhada veio meio para dizer assim, olha, na verdade as responsabilidades, elas são iguais.
Então a guarda tem que ser igual. E o regime de convivência também tem que ser igual. Então hoje a gente vê regimes de convivências ampliados, de além de finais de semana alternados, 2, 3 dias na semana. Então é bem proporcional, sabe? E esse foi um movimento realmente dos pais buscando isso. Tirando essa visão que é só da mãe e eles querendo ter maior participação e protagonismo na vida dos filhos, sabe? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sei que se criou a Lei Maria da Penha por conta de muitas agressões a mulheres, certo? Mas não tem uma lei João da Penha, não? Porque assim, eu sei que tem muitas mulheres também que provocam os homens. Né? Se aproveitam da lei, ok? Se aproveitam da lei e realmente provocam muitos homens. Eu sou contra a violência. Eu sou contra a violência, seja da parte do homem ou seja da parte da mulher. Eu sou do seguinte: homem não é dono de mulher e nem mulher é dona de homem. Nós somos companheiros. E se a gente ser companheiro é um ajudar o outro, né? Então, quando o homem ou a mulher se acha dono do outro, eu acho totalmente errado. Ok? Então, assim, não tem... Como acontece quando uma mulher provoca demais o homem para que ele venha agredi-la? Porque eu já vi isso demais. Já vi muitos casos de mulher realmente provocar o homem se segurar, e a mulher atrás do homem, provocando ele, xingando ele, destratando ele, difamando ele em todos os lugares. Cara, ninguém... Cara, eu acho que não tem um homem que aguenta isso, né? Então, assim, o homem, tem muitos homens que conta até 10, não, conta até 100, conta até 1000. Muitas vezes ele sai correndo, se afasta para ele não agredir. Porque ele, quando um homem tem caráter, ele não faz isso. Entendeu? Quando ele tem caráter. E como é que é essa situação? Tem alguma lei, tem alguma coisa assim, algo na lei que também beneficia o homem nessa situação? O que ele vai fazer quando a mulher provoca ele demais? André, todo o nosso ordenamento jurídico é voltado para isso. Nós temos a Lei Maria da Penha, que traz realmente uma proteção maior e efetiva para as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, mas todo o Código Penal restante, por exemplo, é voltado para a questão do homem. Então, assim, existe também a medida protetiva, a medida de afastamento. Se a mulher ameaça, ele pode pedir também essa medida de afastamento, sabe? Assim, não é pela Lei Maria da Penha, mas existe também o juizado especial criminal, que ele pode entrar, que ela está difamando, que ela está injuriando. Então, tem vários mecanismos, exatamente assim, judiciais, que o homem ele pode se valer disso. Porque, assim, o mesmo crime que o homem incorre, a mulher também incorre. Então, assim, ela pode ter uma agressão, ela pode também ser uma homicida, ela pode. Então, assim, o homem tem um Código Penal para poder respaldar ele, tem a questão dessas medidas também do juizado especial criminal, né, que podem trazer também uma medida de afastamento, de contato, pode existir isso também. E o que a gente orienta muito, acho que você falou muito bem, que assim, o homem, quando ele tem caráter, ele realmente, assim, a mulher pode perturbar o que for, mas ele se afasta. E eu falo muito isso para os meus clientes, que muitas vezes eles estão morando na mesma casa, estão querendo se divorciar, e aí ele fala, eu acho que ela está tentando alguma coisa. Ela está tentando, se você já acha isso, já muda, já sai de perto, já se afasta exatamente, porque infelizmente... Já é um sinal, né? Já é um sinal, e eu vou falar uma coisa, enquanto mulher, infelizmente, as mulheres, eu fico muito triste com mulheres que mal utilizam da Lei Maria da Penha e fazem falsas denúncias, por quê? A lei, ela é importante, ela é maravilhosa, e a partir do momento que uma mulher faz uma falsa denúncia, ela coloca em dúvida todas as mulheres que realmente sofrem a violência. Doutora, assim, você está falando de falsas denúncias, mas olha só, eu ouvi um dia desses, acho que semana passada, que quando a mulher chega na delegacia e ela faz a denúncia, geralmente o delegado não ouve o homem, ele já vai lá e... já aplica a lei, Maria da Penha, e já ferra com o homem. Mas muitas vezes tem muitas denúncias que são falsas. E aí? O que fazer nesse caso? Na verdade, eles dão uma medida protetiva. Muitas vezes, assim, é uma medida de afastamento. Olha, a gente vai afastar, não pode ter contato. Por uma medida, assim, de... os números de feminicídio
feminicídio, de violência, trazem isso, sabe, André? Como é um número muito grande de mulheres sendo assassinadas, como a gente vê um comportamento, assim, na sua maioria mesmo, da violência contra a mulher, dos feminicídios. Então, por uma cautela, a mulher chega na delegacia, faz o pedido e ele já dá aquela medida. Só que isso aí é instaurado um inquérito e depois vai também um processo em que depois o homem é chamado sim a falar, porque essa mulher, depois também ela tem que comprovar, né? Se é uma agressão física, claramente ela já é levada ali para o IML para ver toda a questão da violência. Uma violência psicológica, ela é levada, ela tem que fazer as provas dos xingamentos, ela tem que ver provas da questão psicológica, emocional. Então, assim, em primeiro momento, como uma proteção, é recebida essa medida protetiva. Mas depois tem o devido processo legal. E eu te digo uma coisa, se for uma falsa alegação comprovadamente, ela pode ser colocada dentro de uma denunciação caluniosa. Ela pode responder por denunciação caluniosa. E eu repito, eu enquanto mulher, eu fico muito triste com a má utilização da lei, porque questiona os casos reais. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Lei Maria da Penha é uma lei maravilhosa. E, infelizmente, são muitos casos reais e a gente não pode colocar em dúvida em nenhum momento essas mulheres que sofrem essa violência. Rafaela, quer colocar algum ponto? Não, você foi brilhante, porque é isso, né? A gente tem o Código Penal que vale para todo mundo, independente de gênero, raça, enfim. Então, os homens que se sentirem ameaçados, que se sentirem perseguidos, têm que procurar a delegacia e têm que denunciar, sim. É a melhor medida que vocês tomam. Essa questão da agressão é muito prejudicial para todo mundo, especialmente quando tem crianças envolvidas. Então, que vocês também possam procurar os seus direitos o quanto antes para não chegar a vias de fato, porque sim, inicialmente, pelo menos, a gente acha que a Lei Maria da Penha é uma lei muito especial e que ela é só para mulher, mas na verdade ela só traz alguns mecanismos muito sutis, né, de defesa para as mulheres, que é essa questão da agilidade nessa medida protetiva, né, que é essa questão do afastamento, e uma agravante também em relação à agressão e ao homicídio que a gente já tem hoje, o feminicídio. Não é que é uma coisa especial que só acontece para a mulher, não, é que vai ter. Se o homem bate na mulher só porque ela é mulher, ou se ele mata a mulher só porque ela é mulher, a pena vai ser aumentada. A diferença é só essa. E por quê? Porque é essa questão estrutural. Assim, qual é o problema da mulher ser a mulher? Ainda daquela visão de que muitos homens têm de que a mulher é um objeto, de que a mulher é uma posse, de que a mulher é uma propriedade. Então, muitos homens, assim, têm isso de que, olha, vai matar ela pelo simples fato dela ser mulher, porque ela é minha e ela não pode ser de mais ninguém. Isso não é de ninguém. Vamos falar aqui sobre licença parental. Esclareça para nós aqui a diferença entre para homem, para mulher. Explica um pouco mais, doutora Rafaela. Ai, gente, é muito interessante, né? O que é a licença parental? É aquela famosa que a gente conhece como licença maternidade, que é quando a mulher tem filho ou adota uma criança. Mas por que a gente está falando agora em licença parental? Porque o homem também tem essa licença, que antes a gente chamava de licença paternidade, mas a gente está discutindo que esse tempo seja igual entre homens e mulheres. Justamente para que a gente tenha essa afirmação mesmo para a sociedade de que o homem e a mulher, pai e mãe, exercem a mesma função e a mesma importância nos cuidados da criança. Então, a gente está aí com a votação, que a Marcela está acompanhando um pouco mais de perto, ela vai falar um pouquinho, para que essa licença parental ela seja igual entre homens e mulheres. Marcela. Isso, Sueli, no final do ano passado, houve uma decisão muito importante do STF, realmente determinando que tem que haver um regramento maior com relação à licença paternidade. Porque nós temos a licença maternidade hoje, que na CLT, ou seja, aquelas leis trabalhistas, a mulher tem 4 meses e nos órgãos públicos chega a 6 meses, né, de licença maternidade. A licença paternidade na CLT é 5 dias. E quando é uma empresa cidadã, que é pela lei, tem uma lei atual da primeira infância, que estende a licença paternidade até 15 dias. Só que veja bem, se a gente for falar sobre igualdade, né, de função parental dentro de casa, a gente vai ver
tem inúmeras questões relacionadas a esse prazo. Por quê? O homem de 5 dias de licença paternidade, ou no máximo 15 dias, enquanto a mulher fica de 4 a 6 meses, né? Só que aí o que acontece? Ela precisa de um apoio maior desse homem durante um período maior, que 5 dias, 15 dias é muito pouco. E não só isso, até na questão trabalhista também. Que muitas mulheres no mercado de trabalho, assim, eu não quero contratar mulher porque ela vai ter filhos, aí ela vai ficar muito tempo fora. Quando você iguala uma licença paternidade ao mesmo prazo, vai falar assim, o homem também pode ter filhos. Então, esse homem vai ter filhos e ele vai ter direito à licença paternidade. Então, contratar um homem e uma mulher não vai fazer tanta diferença, porque os dois vão se afastar em tempo igual. Então, o STF decidiu que deve ser feita essa fixação e determinou que o Congresso, dentro de, salvo engano, 180 dias, determine qual é esse prazo. Então, a gente vê um movimento muito grande de se trazer uma igualdade. Então, assim, CLT de 4, seria no mínimo 4 meses, órgãos públicos ali de 6 meses. E a gente vê uma evolução muito grande disso dentro da questão de igualdade parental dentro da família. Isso é fundamental, assim, para que a gente tenha mais igualdade. Até me mandaram uma pergunta no Instagram, falei que ia participar e qual era o tema, e aí uma colega comentou assim, que um dos maiores desafios da mulher no mercado de trabalho é quando ela vai numa entrevista de emprego e perguntam para ela quem é que vai ficar com seu filho, se você precisar, né? Se ele ficar doente ou qualquer coisa assim. Então, essa licença parental, ela já é um ponto de partida mesmo para que a gente possa minimizar esse constrangimento que as mulheres ainda passam. Porque muitas vezes perguntam, você tem intenção de ter filho? Ah, você tem filho, quem vai cuidar dele? Com quem que ele fica? Que horas que estuda? Então, assim, são perguntas que não fazem para os homens. Né? Porque se ele é pai, se ele tem tanta obrigação de cuidado da criança quanto a mulher. Então, eu vejo essa equidade, né, em relação à licença parental muito positivamente, vai ter reflexos realmente muito consideráveis na sociedade, vai beneficiar muito a gente, especialmente no mercado de trabalho. E, Sueli, é muito interessante isso que a Rafaela falou, eu digo até dentro da advocacia, vou trazer uma experiência minha de início de carreira. Hoje sou advogada autônoma, né? Eu tenho o meu escritório, tenho o meu CNPJ, né? A minha advocacia. Só que no início, a gente sai da faculdade pensando, para onde que eu vou, o que eu faço? Quero trabalhar para alguém, vou mandar o meu currículo. Dentro disso, eu tentei algumas oportunidades em entrevista para integrar alguns escritórios. Sempre tinha essa pergunta, você tem filhos? E aí, Sueli, eu olhava para a pessoa e falava assim, qual é a relevância da pergunta? Provavelmente por isso que eu nunca fui contratada. Provavelmente. Mas fica a reflexão, eu não respondia. Eu questionava, qual é? Porque assim, o que isso tem a ver com a minha profissão e o papel que eu vou exercer ali dentro do escritório? Então eu acho que fica essa reflexão, porque realmente os homens não recebem essa pergunta. Né? E assim, muitas vezes assim, se eu quero ter filho ou não, acho que isso não importa. A gente está falando ali da questão profissional. E só para reforçar que isso é ilegal, gente. Além de imoral, né? É ilegal também que as empresas, elas coloquem ali uma vaga de emprego, tipo, perguntando estado civil, sexo da pessoa, idade, se tem filho, se não tem, porque isso é uma forma discriminatória. Então, não aceitem. Se vocês virem algum tipo de anúncio de vaga de emprego com esses pré-requisitos, denuncie sim. Gente, isso foi bem colocado, né? Porque essa pergunta é irrelevante, né? Irrelevante. No caso, a licença é diferente para o homem, diferente para a mulher. Digamos que a mulher morreu no parto. Como é que fica essa licença para o homem que vai ficar com esse bebê? Exatamente. Olha que pergunta maravilhosa, tá vendo como muitas vezes a falta do regramento legislativo traz algo que traz muitas inseguranças, né? Porque ela faleceu no parto. Como que vai ficar essa criança? Esse pai, se ele for ali, carteira assinada, tem 5 dias, se for uma empresa cidadã, no máximo 15 dias. Como que vai ser? Ele vai ter que, assim, já vi casos de que ele vai ter que adentrar na justiça, pedindo uma extensão dessa licença paternidade, muitas vezes igualitária, a questão da mulher, né? É raro, mas eu já vi decisões nesse sentido, o que pode ser também motivador dessa mudança legislativa agora, né? Para trazer realmente essas questões. Realmente, é muito difícil que a empresa libere, mesmo diante de uma situação tão drástica, né, tão dramática como essa. Muitas vezes esse pai vai precisar entrar no judiciário mesmo
para conseguir estender essa licença. E, assim, gente, é inconcebível, né? Desumano. Se a esposa faleceu e, no caso também, se a esposa abandonou, ela não quer a criança. Ou não, vai ficar com você, pai, você vai criar. Como é que fica essa questão da licença para um homem que vai estar lá com o bebê, vai ter que, obviamente, contratar alguma pessoa, pedir ajuda a familiares para poder cuidar dessa criança? Como é que fica essa licença para ele também? No caso de, não sei se a palavra seria abandono, né? Seria passar a guarda. Da mesma forma, ainda mais difícil, né? Porque daí ele vai ter que comprovar esse abandono, enfim, mas só por meio de ação judicial mesmo, o que é muito doloroso. É demorado isso? Olha, Sueli, depende. A gente, como advogada, a gente vive falando isso, Porque né? às vezes pode vir a licença demorar tanto que até passou, já expirou o prazo. É que a gente entra com o pedido liminar, Isso. que é o que a gente chama. O que é o pedido liminar? A gente vai ingressar com a ação e vai falar, juiz, esse caso aqui é tão importante, tão urgente, que você vai ter que apreciar mais rápido. E aí esse caso vai passar na frente da fila, e vai ter uma resposta ali em torno, assim, aqui em Brasília a gente tem um judiciário muito bom, muito efetivo. E aí fica em torno de 5 dias, mas assim, não é garantido. Pode ser que demore um pouquinho mais, pode ser que demore um pouquinho menos, mas eu particularmente nunca acompanhei nenhuma decisão liminar que demorasse mais de 15 dias. E mesmo que seja temporária, Sueli, assim, ele vai dar uma decisão temporária e para quê? Para garantir que pelo menos naquele tempo a pessoa vai gozando dessa extensão dessa licença e depois ver como é que fica o resultado final. Eu queria fazer uma pergunta. O seguinte, esses dias veio um amigo aqui na rádio e a esposa dele está com um filho na UTI. Ela conseguiu a dispensa dela, claro, está lá acompanhando o filho na UTI, fez uma cirurgia. Mas eles têm 5 filhos. Ele conseguiu só 4 dias, gente. Então, assim, não só os filhos, os outros que estão lá, precisam dele, mas a esposa que está na UTI também precisa dele. E aí? Como é que faz, gente? Só 4 dias eu acho muito pouco para ele ajudá-la, não só com os filhos que estão em casa, mas com ela que está lá também. Porque ele conseguir mais tempo, podia ele chegar e falar assim, não, esposa, hoje eu vou ficar na UTI com o nosso filho, vai em casa, vai dar atenção para os outros também, né? Então, assim, como é que é essa situação, né? As leis trabalhistas, são bem assim, são ótimas, são excelentes, evoluíram muito, mas ainda são bem restritivas, né? Então, assim, muitas vezes essa mulher ela conseguiu a licença para cuidar do filho na UTI e aí pensa, e os outros 4, né? Como é que esse homem vai cuidar? Então, ele pega 4 dias que a gente sabe que não é o suficiente. Então, muitas vezes ele tem que tentar conversar na empresa, alguma antecipação de férias, alguma compensação, alguma coisa nesse sentido, ou talvez realmente tentar uma judicialização ali, no sentido, muitas vezes, da proteção, do melhor interesse dessas crianças, do cuidado, porque muitas vezes, muitas pessoas devem estar falando, deixa com a avó, com o avô, mas veja, muitas vezes tem família que não tem esse suporte, não tem essa família extensa, são só os 2 e não tem como pedir ajuda. E muitas vezes até pagar alguém para olhar essas crianças acaba ficando mais caro. Então a gente tem que refletir e tentar pensar em alternativas mesmo, até de garantias judiciais, né, que a gente vê que realmente assim, como as leis trabalhistas elas são muito exatas, mas a gente também tem uma lei da primeira infância, que o que é a primeira infância? Até os 6 anos de idade, que trouxeram algumas mudanças, tanto no Código Penal como no CLT, algumas garantias visando o desenvolvimento dessas crianças, que o ponto principal do desenvolvimento dessas crianças, comprovadamente, cientificamente, é até os 6 anos. Então se evoluiu e foi até nessa lei que aumentou a licença paternidade de 5 para 15 dias. Então, trouxe algumas, por exemplo, direito a acompanhamento médico, direito a acompanhamento de consulta, tanto para homem quanto para mulher. A lei era bem específica, que tanto faz, principalmente quando se trata de maternidade ou paternidade solo. Lá fala também sobre isso, é importante destacar. Porque nessa primeira infância, as pesquisas também apontam que o seio familiar tem um papel fundamental na formação dessa criança e qual a qualidade do cidadão que a gente está formando. Então, por isso que o judiciário tem, a passos muito lentos, né, vamos reconhecer também, mas tem se modificado e melhorado para acompanhar isso. E só uma informação que eu acho que é importante, isso vale não só para a gestação, mas também para a adoção, tá, Fê? Então, quando você tem um filho biológico ou um filho adotivo, tudo que a gente está falando aqui se aplica.
Ai, que bom. Gente, a conversa hoje foi tão esclarecedora, Gente, informativa. que conversa boa, né? gente. As meninas, as Muito doutoras, bom. Parabéns. meninas, moças lindas, né? Que são novas e que tão inteligentes. Eu queria que você colocasse algum ponto do seu trabalho, aonde você atende, como encontrar a doutora Marcela Furst, que é, assim, a doutora. Sueli, olha, eu quero te agradecer e te parabenizar pelo programa, tá? Ai, Você, obrigada. o André, foi assim, esse programa ele é importantíssimo, ele tem uma função social extremamente importante, sabe? Assim, é um meio de comunicação em que atinge um número de pessoas muito grande e trazer essas informações é algo assim importantíssimo. Então, parabéns pelo seu trabalho de verdade. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho com as mulheres, sabe? Você é uma mulher incrível. Eu só tenho que agradecer, eu estou muito feliz, assim, esse programa realmente foi incrível, foi gostoso, tanto que a gente não viu a hora passando. Quero agradecer todo mundo que está aí com a gente, que compartilhou com a gente essas informações, que aprendeu um pouquinho. O meu Instagram é o doutora Marcela Furst, então é DRA Marcela Furst. Mas eu também quero deixar o meu site, porque Claro. no meu site eu tenho vários artigos publicados, eu tenho várias entrevistas na rádio TV Justiça, eu tenho algumas aulas também falando sobre pensão, divórcio, sobre guarda, né? Então é o www.marcela.adv.br. E aí, fiquem à vontade para tirar qualquer dúvida. O meu escritório fica lá no setor de autarquias. Sou especialista em direito de família mesmo. Eu faço só qualquer coisa voltada para a questão familiar. E isso envolve, inclusive, direito das pessoas com deficiência, questões das mulheres, as questões previdenciárias. Eu tenho vários parceiros que lidam e trabalham comigo também nesse sentido. Então, assim, eu fico muito feliz também pelo meu trabalho e função social que eu tenho dentro da OAB. Né? A OAB ela tem duas funções, eu sempre gosto de dizer, para a advocacia e para a sociedade. Então, dentro da advocacia, a gente visa uma capacitação e ali na comissão a gente faz um trabalho bem legal, voltado para a advocacia, para a gente falar sobre isso, para a advocacia não se adoecer, para a advocacia poder não se emaranhar no problema dos seus clientes, para poder separar, ter uma inteligência emocional, ter uma saúde, não ter um burnout. E também a OAB tem essa função social, né, de cuidar da sociedade, dos direitos e garantias de todas as pessoas, especialmente dos vulneráveis, como a Constituição diz, que geralmente são crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência. Eu fui procuradora da APAI, aqui do Distrito Federal, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, então tenho um carinho muito grande também. Eu falo sobre a deficiência intelectual, o direito das pessoas com deficiência intelectual, o direito à família, as garantias. Então, contem comigo no que precisarem. Muito obrigada. Gente, a entrevista está gravada. Eu vou colocar o @ lá do Instagram da doutora Marcela. No meu Instagram, que é Sueli Freitas, _ fala comigo. Tá? Então a entrevista está gravada, vai ficar no Instagram da rádio também, e a gente vai colocar o @ das duas doutoras. E a doutora também, Rafaela Cortez, que esteve aqui com a gente, dando uma aula, foi delicioso, todos os seus esclarecimentos, inteligentíssima também. Fala aí pra gente onde pode encontrar. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também a doutora Marcela, que me chamou para vir aqui junto com ela nessa entrevista, né? Sueli, realmente seu trabalho está sendo lindo, muito incrível. André, muito obrigada pelas suas pontuações que foram assim... É o que a gente espera do homem, né? Ser pontual e cirúrgico. Então, eu agradeço muito. O meu Instagram é @Rafaela com PH, RAPHAELA, Cortez, com Z no final, .adv. E também, se você quiser, tem o meu site, que é o www.rafaelacortez.com.br. Eu atuo nas questões de herança, né, inventário, planejamento sucessório, planejamento de vida. Estou aqui à disposição de vocês. A gente está procurando sempre se melhorar enquanto profissional para a gente ter realmente uma resposta muito efetiva para a sociedade, para os nossos clientes. Convido também aos colegas advogados que estejam aí assistindo a conhecerem a nossa comissão, que é a Comissão de Direito Sistêmico da OABDF. A gente proporciona palestras incríveis ali para vocês. A gente fala sobre comunicação não violenta, sobre técnicas de negociação e por aí vai. Então, estão todos muito convidados para ir lá no meu Instagram, também para conhecer a nossa comissão.
E fiquem antenados aqui nessa rádio, né, nesse programa tão lindo da Sueli, nesse Fala Comigo. Foi uma delícia falar contigo, Sueli. Muito obrigada mesmo. Estejam sempre antenados aqui para conhecerem mais os seus direitos e, enfim, né, de todos os assuntos que ela aborda aqui, que são muito interessantes, gente. Muito obrigada a todos mesmo. Bom, gente, o Fala Comigo está terminando. Eu queria fazer uns agradecimentos. Primeiro, a doutora Marcela, a doutora Rafaela Cortez, que esteve aqui com a gente. Foi maravilhoso. O programa vai estar aí gravado para quem quiser assistir novamente. Agradecer o André, que estava aqui com a gente, o operador da mesa. Maravilhoso, fez umas perguntas muito pontuais e muito boas também, né? Queria agradecer também a minha cabeleireira Eliane, do Salão da Irene, lá na 303 Sul, que faz o meu cabelo, me deixa bonitinha, arrumadinha. Queria agradecer também a sorveteria Gelatos também, que está aí com a gente, assistindo, dando um apoio. A imobiliária Classi, no Lago Norte. Eu queria agradecer a todos eles. E uns informativos de um workshop de cílios para você, mulher ou homem, que queira mudar de profissão, né? Ou então se especializar, da Ana Maria Pavanelli. O Instagram dela é @AnaMariaPavanelli, que está acontecendo no dia 17, 18 e 19 agora do mês de fevereiro, tá? Parece que já se esgotaram nessa primeira turma e ela está abrindo uma outra turma. Mas eu vou dar mais informações no meu Instagram, tá? Queria também falar do workshop de autoestima, para você que está com a autoestima baixa, da Michele Rigonato e da Lila Libório, que vai acontecer no dia 22 agora de fevereiro, totalmente gratuito, online, e pode ser visto pelo Instagram da Michele Rigonato, tá? No dia 22, gente. Obrigada ao Antônio, obrigada a Deus por ter proporcionado tudo isso pra gente e obrigada a vocês que estão aí assistindo, ouvindo e dando essa audiência maravilhosa. Obrigada a todos vocês e o Fala Comigo com Sueli Freitas está encerrando agora com muita gratidão. Vocês do Instagram, fiquem com Deus, o pessoal que está ouvindo, fiquem com Deus aí da rádio e continuem antenados na nossa programação. Bom, pessoal, é o seguinte, nós tivemos um problema técnico no celular da rádio, tá? E essa entrevista está na íntegra no meu Instagram. Se vocês quiserem ver lá no meu Instagram, @AndréCastro_SobradinhoDF, tá? Lá eu vou passar os Instagrams delas, ok? Lá na íntegra está essa entrevista. No Instagram da rádio, ele cortou uma parte, né, por conta de algo que aconteceu ali no celular. Não sei o que houve, mas na íntegra está no meu Instagram, @AndréCastro_SobradinhoDF, tá bom? Vou deixar vocês com a programação normal da Rádio Alternativa FM e nós vamos nos despedir aqui com o pessoal do Instagram, tá? Fiquem com Deus, bom feriado. Fiquem em paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu quero agradecer demais da conta Sueli, tá? Sueli Freitas, pelo programa Fala Comigo, programa excelente. Sueli, eu já conheço ela de algum tempo. Ela ia fazer um programa comigo em uma outra rádio, mas Deus preparou aqui, né? Deus é tão maravilhoso, quem sabe a gente vai subir mais degraus ainda, né? Então, assim, Marcela Fust, parabéns. Parabéns por você. Rafaela Cortez, parabéns também, tá? São as advogadas. Gente, que papo maravilhoso, ok? Então, valeu, galera. Bom carnaval, né? Bom final de semana para vocês, bom sábado. E fiquem com Deus e a gente vai se despedir com o pessoal aqui do Instagram, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço. Gente, muito obrigada. Vamos lá. Então vamos lá perto, a gente gosta assim também. Gente, obrigada pela companhia de vocês aqui nessa manhã, viu? Tô vendo muitos nomes aqui dos meus seguidores, das pessoas que eu amo, agradeço muito. Bom carnaval pra vocês, bom sábado, bom final de semana e espero encontrar vocês aí também nas redes sociais. Até mais!
Muito obrigada, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e contem com a gente. E para um próximo bate-papo, né? Com certeza, A elas gente já serão se convidou. convidadas novamente, porque foi um papo esclarecedor, extremamente informativo. Obrigada a vocês que estão aí conosco no Instagram da rádio, no Instagram do André. Obrigada. Fala comigo com Sueli Freitas, toda quarta-feira de 20 a 21 e todo sábado de 10 a meio-dia. Vão vir várias pessoas fazerem várias entrevistas maravilhosas. Obrigada, gente. Fica com Deus. Um bom final de semana, um bom feriado e até mais. Bom, tá eu que me metendo aqui. Bom, legal. Parabéns a todos vocês. Sueli, parabéns. Ó, como eu falei, na íntegra, essa entrevista está no meu Instagram. @ André Castro, _ Sobradinho DF, ok? Conselheira Elita, todos vocês que estavam conosco ao vivo, grande abraço, né? Thaís, foi a Thaís que mandou um abraço para ela, não foi? Thaís que mandou um abraço Mandou um abraço para Rafaela. Então, gente, valeu, obrigado. Estarei encerrando. E aí vocês podem estar ouvindo essa entrevista, @ André Castro, _ Sobradinho DF. Fechou, galera? Valeu, bom final de semana para todos. Fiquem com Deus.